Cadê a Elaine? Saudade. Olá, Juramar, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia, Luzia Solange, saudade de você também, Juramar, mais um dia de leitura dinâmica, nós estamos aqui nessa empreitada do ano todo, né, do ano todo. Se tem algo que eu posso passar para vocês, é foco, né? Foco, determinação, fé, resiliência, esse é o lugar, não perder, não ficar desviado, não ficar tantã, como dizia minha mãe, né? Você direciona seu barco numa direção, cara, vem uma tormenta, uma tempestadezinha, aí você desvia o lugar porque a tempestade está ali, se perde, vai para outro lugar. Não, cara, você tem que meter rumo, cara, é ali que eu vou, é naquela direção. Faça sol, faça chuva, o que quer que seja. Gente ficou doente no barco, cuida e continua direcionando o barco naquele lugar. Senão você não chega em nenhum lugar, você para seu barco, fica lá, agora vamos cuidar da pessoa porque está doente. Ah, vamos não sei o quê, porque a gente colocou o combustível queimou o motor. Conserta o motor, filho, entendeu? E continua a viagem. Esse é o lugar. Senão você não chega. Ninguém chega em nenhum lugar se não for assim. Esqueça, simplesmente esqueça esse lugar, entende? O André Luiz colocou, solte a mão do chifrudo, pessoal. É isso aí, cara. Fica alienado, cara, entende? E acha simplesmente que porque você fala de Deus, porque você acha que é um cara da luz, você está na luz, não está. Uma fé sem obra é uma fé morta, cara, já dizia Paulo. Entende? Não adianta você ficar falando, entendeu? Num discurso e pensando, sendo que você não está agindo nesse lugar. Não é? Simples assim. Então, bora lá. Nós estamos com mais um livro na nossa frente aí, O Poder do Pensamento Positivo. Imagina, cara, não ler um livro desse? Porque tudo é nesse lugar, sabe? Se você está no negativo, é o negativo que você atrai. Se você está no positivo, é no positivo que você atrai. E isso não quer dizer ser poliano, né? Esquecer os problemas e as questões que você tem para resolver. Mas é olhar para as questões e achar solução. E se ver no positivo, se ver saindo daquele lugar, plasmando aquele lugar que está prosperando, que está resolvendo aquilo ali. Simples assim. Tá bom? Beleza? Luzia Solange, vamos descer o sarrafo aí, minha filha? Bora lá, o poder do pensamento positivo. Vamos nessa. Eis o que este livro poderá fazer por você. A finalidade deste livro é sugerir normas e dar exemplos que demonstrem não haver necessidade de você se deixar vencer por coisa alguma, podendo, assim, manter paz de espírito, melhor saúde e constante fluxo de energia. Em resumo, você poderá levar uma vida feliz e satisfeita. Disso não tenho dúvida alguma, pois tenho observado inúmeras pessoas aprenderem e seguirem uma norma de conduta simples que lhes tem proporcionado, em suas vidas, os benefícios acima. Tais asserções, que poderão parecer extravagantes, baseiam-se em demonstrações observadas na experiência humana. Realmente, muitas pessoas se deixam vencer pelos problemas da vida cotidiana. Passam os dias lutando, talvez até mesmo lamuriando-se, sob o peso de um penoso ressentimento para com aquilo que consideram a má sorte que a vida lhes reservou. Em certo sentido, poderá haver tal coisa como a sorte nesta vida, mas existe também um espírito e método, pelos quais poderemos dominar e mesmo determinar essa sorte. É lamentável que as pessoas se deixem vencer pelos problemas, cuidados e dificuldades da existência, o que não deixa de ser completamente desnecessário. Ao dizer isso, certamente não ignoro nem mesmo menosprezo as dificuldades e tragédias do mundo, mas também não permito que elas predominem. Você poderá deixar-se dominar pelos obstáculos, a ponto de eles o escravizarem e se tornarem os fatores dominantes. Sabendo como afastá-los do espírito, recusando-se a tornar-se mentalmente subserviente a eles e canalizando a força espiritual pelos seus pensamentos, você poderá sobrepujar os obstáculos que comumente poderiam esmagá-lo. Pelos métodos que delinearei, não haverá lugar para que tais obstáculos se interponham para destruir-lhe a felicidade e o bem-estar. Você apenas será vencido se quiser. Este livro lhe ensinará como não querer ser derrotado. O objetivo deste livro é direto e simples. Não há nele pretensão de oferecer lavores literários e tampouco demonstrar quaisquer conhecimentos desusados da minha parte. Foi escrito com o único fim de auxiliar o leitor a conseguir uma vida feliz, satisfeita e digna. Creio inteira e entusiasticamente em certos princípios realmente eficientes que, se praticados, proporcionarão uma vida vitoriosa. É meu alvo expô-los neste volume de uma maneira lógica, simples e compreensível, a fim de que o leitor possa aprender um método prático pelo qual chegue a construir para si, com a ajuda de Deus, a espécie de vida que deseja no âmago de seu coração. Se você ler este livro com profunda atenção, absorvendo cuidadosamente os seus ensinamentos, e se praticar, sincera e persistentemente, os princípios e mulas neles postos, irá experimentar extraordinária melhoria em si mesmo. Usam do
técnica nele delineada poderá alterar ou modificar por completo as circunstâncias em que agora vive, passando a dominá-las ao invés de ser dominado por elas. Suas relações com as outras pessoas tornar-se melhores. Você será benquisto. Apoderando-se de tais princípios, gozará uma nova e agradável sensação de bem-estar. Poderá atingir um grau de saúde que até então desconhecia e experimentar novo e inefável prazer na vida. Tornar-se-á uma pessoa mais útil e verá expandir a força de sua influência. Como posso ter tanta certeza de que a prática desses princípios produzirá tais resultados? É muito simples. Durante muitos anos, na igreja do Colégio de Marmor da cidade de Nova York, ensinamos um sistema de vida criadora, baseado numa técnica espiritual, anotando cuidadosamente sua atuação na vida de 100 centenas de pessoas. O que faço não é uma série especulativa de asserções extravagantes, pois tais princípios operaram de modo tão eficiente durante tão grande período de tempo que se encontram agora firmemente estabelecidos como uma verdade documentada e demonstrável. O sistema delineado é um método aperfeiçoado, realmente extraordinário para se viver feliz. Em meus trabalhos escritos, inclusive vários livros, em meus artigos que semanalmente aparecem em quase uma centena de jornais, no programa para as estações de rádio que venho fazendo há mais de 17 anos, em nossa revista, o Guide Posts, e nas palestras em dezenas de cidades, tenho ensinado esses mesmos princípios científicos, porém simples, para se obter a saúde e a felicidade. Centenas de pessoas os têm lido, escutado e praticado, e os resultados têm sido invariavelmente os mesmos: vida nova, nova energia, aumento de eficiência e maior felicidade. Como muitas pessoas me pediram que pusesse esses princípios em forma de livro, o que seria melhor para estudar e praticar, resolvi então publicar este novo volume, sob o título de O Poder do Pensamento Positivo. Desnecessário acentuar que os poderosos princípios aqui contidos não são inventados por mim, são-nos dados pelo maior mestre que já viveu e ainda vive. Este livro ensina a religião aplicada, é um sistema científico, de técnica prática para se viver feliz e que surte efeito. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança sobrescrito 2A em si mesmo. Tenha confiança em suas aptidões. Sem uma confiança simples, porém sólida, em sua própria força, você não poderá ser coroado de êxito nem ser feliz. Terá, porém, sucesso se tiver a necessária confiança em si mesmo. A sensação de inferioridade e de inaptidão costuma intervir na materialização de nossas esperanças, mas, se tivermos confiança em nós mesmos, atingiremos nossos objetivos. Dada a importância dessa atitude mental, este livro auxiliará você a ter fé e a libertar a sua força interior. É contristador notar o número de pessoas que se veem prejudicadas e infelizes em virtude desse mal que popularmente se designa por complexo de inferioridade. Mas você não tem necessidade alguma de sofrer desse mal. Pode vencê-lo mediante certas medidas, podendo desenvolver em si mesmo uma fé criadora, uma fé que justifica. Após falar perante uma convenção de homens de negócios, no auditório de uma cidade, estava eu ainda no palco cumprimentando algumas pessoas quando se acercou de mim um homem presa de viva emoção. Perguntou-me se podia falar comigo a respeito de uma questão importante que o atormentava. Pedi-lhe que esperasse até que todos saíssem. Quando isso se deu, fomos sentar-nos nos bastidores do palco. Estou nesta cidade para tratar de um negócio, o mais importante de minha vida, explicou. Se eu for bem-sucedido, será minha felicidade. Se fracassar, serei um desgraçado. Sugeri-lhe que se acalmasse um pouco e não encarasse a questão sob um aspecto assim tão desanimador. Se fosse coroado de êxito, seria naturalmente esplêndido. Se não fosse bem, começaria novamente a vida. Falta-me confiança em mim mesmo, murmurou ele com desalento. Não tenho confiança em mim, nem creio que possa adquiri-la. Sinto-me deprimido, completamente sem coragem. Realmente, lamentou, sinto-me prestes a naufragar e dizer que estou com 40 anos de idade, porque me vejo sempre atormentado por essa sensação de inferioridade, por essa falta de confiança e essa descrença constante. Ouvi sua conferência esta noite, o que o senhor falou sobre o poder do pensamento positivo, e desejo perguntar-lhe como poderia adquirir essa confiança em mim mesmo. Há certas medidas a tomar, respondi. Em primeiro lugar, é importante descobrir por que tem essa sensação de que não tem poder algum. Isso requer análise e levará tempo. Devemos sondar os males de nossa vida emotiva, do mesmo modo que o faz um médico ao procurar descobrir algo que fisicamente esteja mal. Não se pode fazer isso imediatamente, nesta nossa curta entrevista de hoje. Talvez o seu caso exija certo tratamento para que se possa conseguir uma solução permanente. Contudo, a fim de que eu possa auxiliar no problema que o preocupa, vou dar-lhe uma fórmula que surtirá efeito se a usar. Quando estiver na rua, sugiro que repita certas palavras que lhe vou dar. Diga-as várias vezes depois de se deitar. Quando acordar amanhã cedo, repita-as 3 vezes antes de se levantar. Quando estiver a caminho para ir tratar do seu importante negócio, repita-as novamente 3 vezes. Faça-o com fé de que receberá força e aptidão suficiente para tratar do problema. Mais tarde, se quiser, poderemos analisar o seu caso básico. Independentemente do que poderá acontecer ao seguir esse estudo, a fórmula que lhe vou dar agora poderá afinal ser um grande fator na cura. Eis as palavras que lhe recomendei. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4 horas e 3 minutos. Como o desconhecido não estava familiarizado com essas palavras, escrevi-as num cartão e mandei que as lesse 3 vezes em voz alta. Agora, siga esse conselho. Tenho certeza de que tudo correrá bem. Ele se animou e quedou-se um momento em silêncio. Disse depois muito comovido: está bem, doutor. Viu impertigar-se e mergulhar nas sombras da noite. Sua figura, a princípio desconsolada, parecia demonstrar agora, na maneira pela qual saiu, que a fé já estava operando no seu espírito. Comunicou-me posteriormente que aquela fórmula simples lhe fizera maravilhas e acrescentou: parece incrível que umas poucas palavras da Bíblia possam fazer tanto bem a uma pessoa. Esse homem mandou fazer, tempos depois, um estudo das razões de suas atitudes de inferioridade, as quais foram eliminadas por meio de conselhos de ordem científica e observância de fé religiosa. Aprendeu a ter fé, recebeu certas instruções específicas que deveria seguir. Essas serão dadas mais adiante neste capítulo. Adquiriu gradativamente uma forte, firme e razoável confiança. Não cessa de proclamar sua grande surpresa ao ver como as coisas lhe correm bem agora. Sua personalidade adquiriu um caráter positivo e não negativo, de modo que não mais afugenta o êxito, ao contrário, costuma atraí-lo para si. Possui agora verdadeira confiança em sua própria força. Há várias causas para a sensação de inferioridade, e não são poucas as que se originam da nossa infância. O diretor de uma companhia consultou-me a respeito de um jovem a quem desejava promover. Acontece, porém, explicou ele, que não podemos confiar-lhe certas informações importantes e sigilosas. É lamentável. Não fosse isso, falo-ia meu assistente na administração. O rapaz tem todas as aptidões necessárias, mas fala muito, e sem que seja esta a sua intenção, divulga questões de natureza particular e importante.
Tendo feito uma análise, descobri que o jovem falava muito simplesmente devido a uma sensação de inferioridade e, para compensá-la, sucumbia à tentação de alardear o que sabia. Ligara-se a homens mais ou menos bem instalados na vida, que haviam cursado universidades e faziam parte de associações. Ele, no entanto, havia sido criado na pobreza, não cursara uma universidade e não era membro de associação alguma. Sentia-se assim, inferior aos companheiros tanto em cultura como em posição social. Para fazer figura no meio deles e alçar seu amor próprio, seu subconsciente, que sempre procurava prover um mecanismo que compensasse, fornecia-lhe os meios para elevar o seu eu. Sabia o que se passava na alta esfera da indústria e acompanhava o chefe a conferências, onde encontrava homens preeminentes e ouvia importantes conversações de caráter particular. Relatava aos companheiros boa parte das informações que não deviam transpirar, com o propósito de fazer com que eles o admirassem e invejassem. Isso servia para aumentar o seu amor próprio e satisfazer seu desejo de ser reconhecido como grande elemento. O chefe, um homem bom e compreensivo, quando percebeu a causa dessa característica de sua personalidade, fez ver ao rapaz as oportunidades a que suas aptidões poderiam conduzir. Descreveu-lhe também como aquela sua sensação de inferioridade fazia com que não se pudesse contar com ele em assuntos confidenciais. Caindo em si e observando depois sinceramente a técnica da fé e das orações, o jovem veio a tornar-se um valioso elemento na companhia. Sua verdadeira força tinha se libertado. Posso, talvez, por meio de uma referência pessoal, ilustrar a maneira pela qual muitos jovens adquirem o complexo de inferioridade. Quando menino, eu era extremamente magro. Tinha muita energia, fazia parte do time de corredores nas competições esportivas, gozava de boa saúde e era bastante rijo, mas muito magro. Isso me atormentava porque não queria ser magro. Desejava ser gordo. Chamavam-me de magricela e eu não gostava desse apelido. Preferiria que me chamassem de gorducho. Sonhava em ser valentão, forte e gordo. Fazia de tudo para engordar. Bebia óleo de fígado de bacalhau. Consumia uma grande quantidade de milkshakes, sorvetes de chocolate com creme e nozes, bolos e tortas. Mas era como se nada adiantasse. Não engordava mesmo. Passava noites acordado, pensando no meu físico, e sofria com isso. Continuei a tentar ganhar peso até quase os 30 anos, e foi então que, inesperadamente, comecei a engordar a olhos vistos. A gordura começou a preocupar-me. Passara da conta. Finalmente tive que fazer uma dieta para reduzir o peso. Foi um sofrimento poder conseguir um corpo mais ou menos razoável. Em segundo lugar, para encerrar esta análise pessoal que estou expondo, para mostrar aos outros como opera esse mal. Eu era filho de um pastor e ninguém se esquecia de lembrar-me esse fato. Todos os companheiros podiam fazer o que bem entendessem, mas ai de mim se tentasse fazer uma pequenina coisa qualquer. Lá vinha a crítica. Ó, você, um filho de pastor, não queria ser filho de pastor, pois é de se supor que seus filhos devem ser a delicadeza em pessoa. Desejava ser conhecido como sendo um valentão. Talvez seja essa a razão porque os filhos de pastores adquirem a reputação de serem algo intratáveis. Revoltam-se contra o fato de terem que empunhar sempre a bandeira da igreja. Jurei que uma coisa jamais faria, a de tornar-me pastor. Acontece que eu descendia de uma família cujos membros, na sua totalidade, eram artistas e gostavam de fazer discursos, uma coisa de que eu absolutamente não queria ouvir falar. Costumavam fazer levantar-me em público para discursar, e nessas ocasiões, eu quase morria de medo, ficava mesmo apavorado. Isso faz muitos anos. De quando em vez sinto ainda algo daquela desagradável sensação de outrora, quando subo a uma tribuna para falar em público. Tinha que empregar todos os recursos conhecidos, para despertar a confiança na força que, porventura, Deus me dera. Encontrei a solução do problema nas normas simples da fé que a Bíblia nos ensina. São princípios científicos e bons que podem curar qualquer pessoa do doloroso complexo de inferioridade. Empregando-os, a pessoa que sofre desse mal poderá descobrir e libertar a sua força interior, inibida em virtude de uma sensação de deficiência. Tais são algumas das origens do complexo de inferioridade que criam fortes barreiras em nossa personalidade. Ele advém de alguma emoção violenta em nossa infância ou das consequências de certas circunstâncias ou de algo que fizemos a nós mesmos. É um mal que, da névoa do passado, surge nos excessos sombrios de nossa personalidade. Talvez você tenha um irmão que foi um brilhante estudante. Ele tirava as primeiras notas na escola, e você as notas baixas e isso durante todo o tempo do curso. Você acreditou então que jamais alcançaria o mesmo êxito que estava reservado a seu irmão. Ele obtinha notas altas e você notas baixas. Isso fazia você pensar que nunca poderia melhorar sua situação. Aparentemente, não lhe passava pelo espírito que algumas das pessoas que não haviam tirado boas notas na escola eram justamente aquelas que tinham tido maior êxito na vida. O simples fato de alguém tirar notas brilhantes no colégio não quer dizer que esteja fadado a ser o homem mais importante do país, pois é bem possível que essas notas brilhantes cessem ao receber o diploma, e que a pessoa que teve notas baixas venha a receber, depois, na vida, as verdadeiras notas altas. O segredo para eliminar o complexo de inferioridade, que é outro termo para a completa falta de confiança em si mesmo, está em impregnar o espírito de uma grande fé. Desenvolva sua fé em Deus e isso o fará ter absoluta confiança em si mesmo. Consegue-se uma formidável confiança em si mesmo por meio de orações, lendo e absorvendo mentalmente a Bíblia e praticando as suas normas. Tratarei, em outro capítulo, das fórmulas específicas de orações, mas desejo acentuar aqui que é de natureza particular a espécie de orações que produzem a fé necessária para eliminar o complexo de inferioridade. Orações superficiais, formalísticas e rotineiras não são suficientemente poderosas. Perguntaram a uma excelente senhora negra, cozinheira de uns amigos que tenho no Texas, como conseguia vencer as suas dificuldades. Ela respondeu que os pequenos problemas podiam ser resolvidos por meio de orações comuns, mas que, quando havia um problema muito grave, tornava-se então necessário fazer muitas orações. Um dos meus mais interessantes amigos foi o finado Arlo B. Andrews, de Siracusa, Nova York, um dos melhores homens de negócios e um dos mais competentes peritos espirituais que até então conheci. Declarou ele que o mal da maioria das orações está no fato de não serem cumpridas. Aprenda a fazer orações cumpridas para que possa, com fé, chegar a um resultado. Deus avaliará a pessoa de acordo com a magnitude de suas orações. Sem dúvida, ele tinha razão, pois dizem as Escrituras, de acordo com a tua fé é que receberás, Mateus 9h29. Portanto, quanto maior o problema, tanto maior a oração. O cantor Roland Reis citou-me uma frase do avô, um homem que não teve a educação que o neto recebeu, porém, cuja sabedoria natural era evidentemente sólida. O mal de muitas orações é de não virem do fundo do coração. Aprofunde-se em suas dúvidas, temores e inferioridades. Ore muito, faça muitas orações, fazendo-as brotar do íntimo de seu coração, e conquistará uma vital e forte confiança em si mesmo. Procure um competente conselheiro espiritual e deixe-o ensinar-lhe como ter fé. A capacidade de possuir e utilizar a fé e de conseguir a libertação da força que ela proporciona é uma habilidade que, como qualquer outra, deve ser estudada e praticada a fim de se chegar à perfeição.
No fim deste capítulo, há uma lista de 10 sugestões para se vencer o complexo de inferioridade e desenvolver a fé. Pratique-as diligentemente e elas o auxiliarão a criar confiança em si mesmo, dissipando a sua sensação de inferioridade por mais profunda que seja. Nesse ponto, desejo frisar que, para adquirir essa sensação de confiança, é de grande eficiência a prática de infundir no espírito conceitos encorajadores. Se seu espírito ficar obcecado por ideias de insegurança e inaptidões, será isso naturalmente devido ao fato de as ter deixado dominar-lhe o pensamento durante um longo período de tempo. É preciso que dê ao espírito outra qualidade de ideias mais positivas, o que conseguirá com repetidas sugestões de pensamentos estimuladores. Nas árduas atividades da vida cotidiana, é preciso disciplinar o pensamento se quer educar novamente o espírito e fazê-lo um gerador de energias. É possível, mesmo em meio aos trabalhos diários, alimentar o espírito com pensamentos estimuladores. Permita-me, leitor, que lhe fale sobre um homem que assim procedia, utilizando-se de um método característico. Numa manhã de rigoroso inverno, ele veio buscar-me no hotel, numa cidade do oeste central, para levar-me a outra cidade, 35 milhas distante, onde eu tinha que fazer uma palestra. Subimos ao automóvel. Ele passou logo a imprimir certa velocidade ao carro, o que achei algo inconveniente, pois a estrada estava escorregadia. Lembrei-lhe de que dispunhamos de bastante tempo e sugere que molde-rasse a marcha. Não se preocupe quando eu estiver guiando, respondeu ele. Eu mesmo costumava sentir muita insegurança, mas acabei dominando-me. Tinha medo de tudo, de andar de automóvel e de avião. Quando alguma pessoa de minha família fazia uma viagem, ficava preocupado até que regressasse. Vivia sempre com a sensação de que ia acontecer alguma coisa, e isso me tornava a vida um sofrimento. Vivia dominado por esse complexo. Não tinha confiança em mim. Esse estado de espírito refletiu-se em meus negócios. As coisas não me corriam muito bem, mas descobri um plano maravilhoso que me eliminou toda aquela sensação de insegurança. Hoje em dia tenho confiança em mim e na vida. Era este o plano maravilhoso. Ele apontou para 2 clipes fixados no painel do carro, logo abaixo do para-brisa, e depois tirou do porta-luvas um maço de cartões. Escolheu um e colocou debaixo do clipe. Lia-se no cartão: se tens fé, nada te será impossível. Mateus 17h20. Tirou o cartão e embaralhou com uma só mão, usou os cartões, enquanto guiava com a outra, pegou um ao acaso e colocou debaixo do clipe. Dizia o segundo cartão: se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Romanos 8h31. Sou caixeiro viajante, explicou ele. Ando o dia todo de automóvel visitando a freguesia. Descobri que, quando a gente está guiando, toda sorte de pensamentos nos assalta o espírito. Se a qualidade do pensamento é negativa, passa-se o dia todo com ideias negativas, o que é ruim. Era o que acontecia comigo. Quando no automóvel, entre uma visita e outra, costumava pensar coisas pessimistas, sempre com a impressão do medo, e a propósito. Essa era uma das razões por que minhas vendas estavam decrescendo. Mas, depois que comecei a usar esses cartões e a decorar suas frases, enquanto guio, aprendi a pensar diferentemente. Aquela sensação antiga de insegurança que não me largava desapareceu, por assim dizer. Ao invés de pensar agora em coisas pessimistas, penso em Aleluia. coisas otimistas e ritmo de coragem. É realmente maravilhosa a transformação que esse método operou em mim. Auxilia-me nos negócios também. De fato, como pode uma pessoa esperar fazer uma venda se vai à casa do freguês com a ideia de que não conseguirá vender-lhe coisa alguma? Esse plano usado pelo meu amigo é muito sábio. Imbuindo o espírito com a afirmativa de que Deus está presente e o auxiliará, modificou realmente o processo de seus pensamentos. Deu paradeiro àquela sensação de insegurança que havia muito o dominava. Libertou-se-lhe a poderosa força que nele se achava inibida. Formamos essa sensação de insegurança ou segurança consoante a maneira de pensarmos. Se em nossos pensamentos ficamos sempre na expectativa de horríveis acontecimentos, resultará que ficaremos constantemente presa de uma sensação de insegurança. O que é ainda mais grave, tenderemos a criar, pela força do pensamento, as próprias condições que tememos. Aquele vendedor realmente criou resultados positivos pensando em coisas estimuladoras por meio daquele processo de colocar os cartões diante de si, no carro. Sua força, curiosamente inibida por uma psicologia derrotista, flui agora de uma personalidade na qual foram estimuladas atitudes criadoras. A falta de confiança em si mesmo é, aparentemente, um dos grandes problemas que atormentam um considerável número de pessoas hoje em dia. Fez-se uma investigação em 600 alunos de cursos de psicologia. Pediu-se-lhes que expusessem os seus mais difíceis problemas pessoais. 75% declararam que não tinham confiança em si. Seguramente é de presumir que essa mesma grande proporção se aplica à população em geral. Encontram-se por toda parte pessoas que intimamente são medrosas, receiam enfrentar a vida, sofrem de uma profunda sensação de incapacidade e insegurança e duvidam de sua própria força. No íntimo de seu ser, não confiam em sua capacidade de arcar com responsabilidades. Com isso, deixam de aproveitar as oportunidades que recém vivem sempre atormentadas por um vago e sinistro temor de que algo não vai dar certo. Não acreditam que o que desejam ser depende unicamente delas, razão porque procuram contentar-se com algo menos digno do que poderiam conseguir com a sua capacidade. Milhares e milhares de pessoas passam a vida rastejando, vencidas e presas do medo. No entanto, na maioria dos casos, tal negação de força é desnecessária. Os golpes da vida, a acumulação de dificuldades e a multiplicidade de problemas tendem a solapar as energias, a deixar a pessoa gasta e desencorajada. Em tais condições, a verdadeira situação da força se acha muitas vezes obscura, e a pessoa deixa-se vencer pelo desânimo, o que os fatos, aliás, não justificam. É vitalmente essencial avaliar novamente os bens que a nossa personalidade possui. Se o fizermos de modo razoável, constataremos que a nossa situação é menos penosa do que se nos afigura. Um exemplo: um homem de 52 anos veio consultar-me uma vez. Demonstrava estar completamente desesperado. Disse-me que estava liquidado. Informou-me que havia perdido tudo que tinha, fruto de toda uma existência de trabalho. Tudo? Perguntei. Tudo. Estou liquidado, repetiu. Não ficou coisa alguma. Perdi tudo. Não há mais esperanças e estou muito velho para recomeçar a vida. Perdi toda a fé em mim. Naturalmente, quando eu me aquela sua situação. Mas era evidente que a principal dificuldade era o fato de as pesadas sombras do desespero lhe terem penetrado o espírito, descolorindo-lhe as perspectivas e provocando-lhe uma distorção. Suas verdadeiras energias tinham ficado inibidas com a tortura de seus pensamentos, travando-lhe assim a ação. Mas que tal se pegássemos uma folha de papel e anotássemos os bens que ainda lhe restam? Propus. Não há necessidade, suspirou ele. Não me ficou coisa alguma. Creio que já mencionei isso. Mesmo assim, vamos ver, insisti. Perguntei-lhe depois. Sua esposa ainda está com o senhor? Como? É claro que está. É uma criatura admirável. Há 30 anos que estamos casados. Jamais ela me abandonaria por pior que fosse a situação.
Está bem, vamos anotar isso. Sua esposa continua em sua companhia e não abandonará aconteça o que acontecer. Que diz a respeito dos filhos? Tem filhos? Tenho, respondeu. Tenho 3, e são realmente 3 criaturas adoráveis. Comoveu-me bastante a maneira com que eles logo me procuraram e disseram de seu amor por mim e que também não me abandonariam. Bem, aí temos o item número 2. 3 filhos que o amam e não o abandonarão. Tem amigos? Sim, de fato tenho alguns bons amigos. Devo confessar que foram muito corretos. Vieram visitar-me e disseram que gostariam de auxiliar-me. Mas que podem fazer? Não podem fazer coisa alguma. Este é o item número 3. Tem alguns amigos que gostariam de ajudá-lo e o têm em grande estima. Que me diz de sua integridade? Agiu mal alguma vez? Nada há contra minha integridade. Sempre procurei agir direito. Tenho a consciência limpa. Muito bem. Anotemos a sua integridade como sendo o item número 4. Que me diz de sua saúde? Gozo de boa saúde. Poucas vezes fiquei doente. Creio que estou em boa forma fisicamente. Anotemos isso como sendo o item número 5. Boa saúde. Que acha dos Estados Unidos? Acha que continuam ainda em franco comércio e seja o país das oportunidades? Acho sim. É o único país no mundo em que eu gostaria de viver. Eis o item número 6. O senhor vive nos Estados Unidos, o país das oportunidades, e está satisfeito de viver aqui. Indaguei depois. E que me diz de sua fé religiosa? Crê em Deus e crê que ele o auxiliará? Sim. Não creio que teria suportado tudo isso se não tivesse alguma ajuda de Deus. Agora vamos ver a relação dos bens anotados. 1. Uma esposa maravilhosa casado há 30 anos. 2. 3 filhos devotados que não o abandonarão. 3. Amigos que o querem ajudar e que o têm em grande estima. 4. Integridade. Nada fez que eu possa envergonhar. 5. Boa saúde. 6. Vive nos Estados Unidos, o maior país do mundo. 7. Tem fé religiosa. Mostrei-lhe na mesa a folha de papel. Olhe isso. Acho que possui tantos bens. Julgara pelo que me dissera ti. Tivesse perdido tudo. Ele sorriu meio envergonhado. De fato, não pensei nessas coisas, disse. Isso não me passou pela cabeça. Talvez a situação não seja realmente tão má, declarou pensativamente. Quem sabe? Talvez pudesse começar de novo a vida, se conseguisse apenas adquirir certa confiança, se pudesse sentir alguma força dentro de mim. Bem, ele compreendeu tudo e tratou de começar a vida novamente. Conseguiu fazê-lo somente depois de ter modificado seu ponto de vista e sua atitude mental. A fé varreu as dúvidas que o assaltavam e uma força, o bastante para vencer suas dificuldades, emergiu do íntimo de seu ser. Esse incidente ilustra uma profunda verdade, expressa num documento muito importante do célebre psiquiatra, Dr. Carmen Inger. Disse ele, as atitudes são mais importantes que os fatos. Vale a pena repetirmos essa frase para que possamos aurir a verdade que ela encerra. Qualquer fato que enfrentarmos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não será tão importante como a nossa atitude para com ele. Da maneira como julgarmos um fato é que poderemos ser derrotados antes que possamos tomar qualquer medida com relação a ele. Poderemos, talvez, permitir que o fato nos esmague mentalmente antes que comecemos a tratar realmente dele. Por outro lado, a observância de pensamentos otimistas e animadores pode modificar ou dominar inteiramente o fato. Conheço um homem que é muito valioso para sua companhia, não por causa de qualquer habilidade extraordinária, porém, por causa do fato de ele sempre mostrar ser possuidor de um espírito animador. Quando seus companheiros encaram com pessimismo certo problema, ele logo emprega um método a que deu o nome de o método do aspirador de pó. Isto é, por meio de uma série de perguntas, ele aspira o pó do espírito de seus companheiros, arranca-lhes as atitudes negativas. Depois, muito serenamente, sugere-lhes ideias positivas com relação ao problema, infundindo-lhes novas atitudes, as quais lhes dão nova concepção dos fatos. Muitas vezes, os companheiros comentavam os problemas, os quais lhes pareciam diferentes quando esse homem começava a operar sobre eles. É a atitude de confiança que cria a diferença e ela não elimina a objetividade na avaliação dos fatos. A vítima do complexo de inferioridade vê os fatos através de atitudes que lhe são prejudiciais. O segredo para corrigir-se está simplesmente em adquirir uma visão normal que se incline para o lado positivo. Se você, leitor, se julga vencido e perdeu a confiança em sua capacidade de vencer, sente-se, pegue uma folha de papel e faça uma lista, não dos fatores que lhe são adversos, mas dos que têm a seu favor. Se pensarmos constantemente nas forças que parecem estar contra nós, acabaremos transformando-as numa verdadeira força, o que, aliás, não se justifica. Elas tomarão uma consistência que, na realidade, não possuem. Mas se, ao contrário, encararmos mentalmente os nos SOS valores e os pesarmos, fixarmos neles os nossos pensamentos, realçando-os ao máximo, conseguiremos libertar-nos de nossas dificuldades. Independentemente do que possam ser, as nossas forças interiores começarão a afirmar-se, e com o auxílio de Deus, tirar-nos da derrota para nos conduzir à vitória. Uma das mais poderosas concepções que é seguramente a cura para a falta de confiança, é o pensamento de que Deus está realmente ao nosso lado, ajudando-nos. Este é um dos mais simples ensinamentos da religião. Deus Todo-Poderoso será nosso companheiro, não nos abandonará e auxiliar-nos até o fim. Nenhuma ideia é tão poderosa para desenvolver a confiança em nós mesmos como a dessa simples crença quando praticada. Para praticá-la basta afirmar, Deus está me ajudando, Deus está me guiando. Leitor amigo, despenda alguns minutos imaginando sua presença. Repita depois essa afirmação com fé. Trate de seus afazeres com a ideia de que aquilo que você afirmou e imaginou é verdade. Faça essa afirmação, imagine a sua presença, tenha fé e será senhor de si. A libertação das forças que esse processo estimula ou surpreenderá. A sensação de confiança depende do tipo de pensamentos que habitualmente ocupa seu espírito. Pense no fracasso e pode estar certo de que se sentirá fracassado. Pratique, porém, pensamentos estimuladores, faça disso um hábito dominante, e acabará desenvolvendo uma forte sensação de capacidade que o habilitará a vencer quaisquer dificuldades. Realmente, a sensação de confiança aumenta a nossa força. Basil King disse certa vez, seja ousado que forças poderosas virão em seu auxílio. Fazer uma pausa aqui pelo seguinte, como é incrível, né? Quando a gente tem uma ampliação de consciência, né? Nós estamos escutando isso que ele está trazendo, e para aqueles que me acompanham, para aqueles que estão no movimento, fazendo aliança ativa, fazendo aliança 559, ou é um 12 em 12 formado ou em curso, a gente escuta o que ele está trazendo, é como se a gente estivesse lendo um gibi. Essa é a real. Né?
São coisas que a gente fala e fala com uma profundidade muito maior. Ele está só dando, sabe, assim, despertando o lugar, assim, ó, é por aqui, ó. Né? Você precisa entender que você tem que estar operando nesse lugar. Não dá para você fazer bolo com o forno desligado, entendeu? Presta atenção, você vai fazer um bolo, tem que ligar o forno. Sabe coisa nesse lugar, com esse lugar que estou dizendo? Agora, tem uma coisa importante. Ele está trazendo a problemática e ele está trazendo algumas situações para sair dessa problemática de uma forma simples. Trazendo direcionamento mesmo. Agora, como é que isso acontece, entende? Se você não bota em prática. O mínimo, tudo isso aí eu já sei, mas você já sabe, não bota em prática, o que vai adiantar? É a mesma coisa de você saber, você entendeu? Sobre como você fazer um bolo, mas você não pega na farinha, cara. Você não vai para a cozinha e você fica falando de bolo, mas você não bota a mão na massa, cara, para ver se a massa vai dar ruim. E vai dar ruim. Uma coisa é você saber fazer bolo, outra coisa é você achar o ponto da massa. Outra coisa é você saber a temperatura do forno, você precisa de prática para esse lugar. Entende? Então, o que eu quero chamar de atenção aqui é que você escute esse livro, se você já tem um embasamento, principalmente, né, com uma escuta ativa, de uma reflexão, se você está colocando isso em prática na sua vida. Belezura? Vamos seguir. Ocupa seu espírito. Pense no fracasso e pode estar certo de que se sentirá fracassado. Pratique, porém, pensamentos estimuladores, faça disso um hábito dominante, e acabará desenvolvendo uma forte sensação de capacidade que o habilitará a vencer quaisquer dificuldades. Realmente, a sensação de confiança aumenta a nossa força. Basil King disse certa vez: seja ousado que forças poderosas virão em seu auxílio. A experiência prova a verdade desse conceito. Você sentirá que essas forças poderosas o estão auxiliando à medida que a sua crescente fé vai modificando suas atitudes. Emerson declarou uma grande verdade: somente vencem aqueles que acreditam poder vencer. E acrescentou: faça aquilo que você possa temer, que o temor desaparecerá. Tenha sempre confiança e fé, que seus temores e sensação de insegurança logo deixarão de exercer qualquer domínio sobre você. Uma vez, quando Stonewall Jackson planejava um ousado ataque, um de seus generais, receoso, fez objeções, dizendo que temia isso ou aquilo, etc. Jackson pousou a mão sobre o ombro de seu subordinado e disse-lhe: general, não se guie jamais pelos seus temores. O segredo está em encher o espírito com pensamentos de fé, confiança e seguro. Hansa, isso expelirá todos os pensamentos eivados de dúvidas e eliminará a falta de confiança. Há um homem que durante muito tempo vivia atormentado por uma sensação de insegurança e temores. Sugere que lesse a Bíblia inteira, sublinhando com lápis vermelho todas as citações nela contidas relativas à coragem e confiança. Ele acabou decorando-as. De fato, impregnou o espírito com os pensamentos mais sadios, mais felizes e mais poderosos que há no mundo. Esses pensamentos dinâmicos transformaram-no, de criatura desesperada que era paz, só a ser um homem de força dominante. Foi notável a transformação que nele se operou em poucas semanas. De um espírito quase completamente fracassado, passou a ser uma personalidade confiante e inspiradora. Reconquistou a confiança em si mesmo e em sua própria força por meio de um processo simples, o de modificar o seu modo de pensar. Para resumir, que pode você fazer agora para criar confiança em si mesmo? Mencionamos abaixo 10 regras, simples e execuíveis, para dominar suas ideias de inaptidão e aprender a ter fé. Milhares de pessoas as têm empregado e obtido brilhante resultado. Comece a seguir esse programa que irá também criar essa confiança em si mesmo e em sua própria força. Você também terá essa mesma sensação de possante energia. Formule e grave indelevelmente em seu espírito um quadro mental de si mesmo como sendo coroado de êxito em tudo. Mantenha sempre esse quadro no espírito. Não permita que desapareça. Seu espírito procurará desenvolver essa ideia. Jamais pense que irá fracassar. Jamais duvide da realidade dessa imagem mental. Seria perigosíssimo, pois o espírito sempre procura realizar aquilo que se imagina. Por conseguinte, imagine sempre o sucesso, por piores que as coisas lhe possam parecer no momento. 2. Toda vez que um pensamento negativo relacionado à sua força pessoal lhe assaltar o espírito, exprima deliberadamente um pensamento positivo para ele miná-lo. 3. Não crie obstáculos em sua imaginação. Deprecie todos esses pseudo-obstáculos. Reduza-os ao mínimo. As dificuldades devem ser estudadas e tratadas de maneira eficiente a fim de serem eliminadas. Devem ser encaradas apenas como se apresentam. Não devem ser ampliadas por pensamentos pessimistas. 4. Não se deixe atemorizar por outras pessoas. Procure imitá-las. Ninguém pode ter a sua eficiência. Lembre-se também que a maioria das pessoas não obedece tanto mostrar confiança em si, sente-se muitas vezes tão receosa e tão hesitante quanto você. 5. Repita 10 vezes ao dia estas palavras dinâmicas. Se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Romanos 8 horas e 31 minutos. Suspenda aqui a leitura e repita-as agora lentamente e com confiança.
6. Arranje um competente conselheiro para ajudá-lo a compreender a razão de ser de seu modo de agir. Conheça a origem de sua sensação de inferioridade e indecisões, a qual muitas vezes tem suas raízes na infância. O conhecimento de nós mesmos é um fator na cura. 7. Repita 7 vezes ao dia, em voz alta se possível, o seguinte versículo. Pode rei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4 horas e 13 minutos. Repita-o agora. Esta declaração mágica é o mais poderoso antídoto que existe na Terra para os pensamentos pessimistas. 8. Avalie exatamente a sua própria capacidade e dê-lhe depois 10% de acréscimo. Não se torne egoísta. Trate de desenvolver o respeito próprio. Tenha confiança na sua própria força, como sendo libertada por Deus. 9. Entregue-se a Deus. Para fazer isso, basta dizer simplesmente, estou entregue a Deus. Creia depois que está recebendo nessa ocasião todas as energias de que necessita. Sinta-as fluindo para dentro de você. Afirme que o reino de Deus está na sua própria alma. Lucas 17 horas e 21 minutos, na forma de uma força apropriada para enfrentar a vida. O espírito tranquilo gera energias. Éramos 3 a tomar o café matinal na sala de jantar de um hotel. A conversa girava sobre um tópico verdadeiramente importante: se tínhamos dormido bem à noite. Um senhor se queixou de que tinha tido insônia. Não pudera conciliar o sono e parecia quase tão exausto quanto na véspera ao recolher-se. Acho que devo pôr um paradeiro a esse hábito de ouvir notícias pelo rádio. Antes de deitar-me, observou. Liguei-o ontem à noite e a verdade é que fiquei com a cabeça cheia. A expressão, cabeça cheia, não deixa de ser interessante. Não é de admirar-se que ele tivesse tido uma noite agitada. Talvez o café que eu havia tomado antes de me deitar tenha também contribuído para a minha insônia, acrescentou. O outro senhor falou por sua vez, pois eu passei uma noite admirável. Li as notícias de um jornal vespertino, ouvi uma irradiação mais cedo, e tive assim oportunidade de digerir tudo antes de ir dormir. Naturalmente, continuou, não deixei de aplicar meu plano para se dormir bem, um plano que não deixa de surtir efeito. Incitei-o a que expusesse o plano, e ele o explicou. Quando eu era rapazinho, meu pai, que era fazendeiro, tinha o costume de reunir a família na sala, à hora de dormir, e lia nos trechos da Bíblia. Ainda posso ouvi-lo lendo para nós. De fato, toda vez que ouço os versículos da Bíblia que ele lia, tenho a impressão de que os estou ouvindo no tom de voz de meu pai. Findas. As orações, eu ia para o quarto e dormia como um justo. Quando saí de casa, não mais me preocupei com a leitura da Bíblia e com as orações. Devo admitir que, durante anos, a única vez que rezei, por assim dizer, foi quando estive numa situação difícil. Mas há uns meses atrás, eu e minha mulher, abraços com problemas difíceis, resolvemos que deveríamos experimentar novamente a adoção daquele hábito de meu pai. Achamo-lo de grande auxílio, de modo que toda noite, antes de nos deitarmos, costumamos ler a Bíblia e fazer orações em conjunto. Não sei o que é que acontece, mas o fato é que tenho dormido melhor e as coisas melhoraram para nós. Realmente, esse hábito me tem sido de tão grande auxílio que mesmo quando viajo, como se dá agora, não deixo de ler a Bíblia e de orar. Ontem à noite, deitei-me e li o Salmo 23. Li-o em voz alta. Fez-me um bem extraordinário. Ele se virou para o companheiro e disse, não fui dormir com a cabeça cheia, mas sim com paz de espírito. Bem, eis aí 2 expressões extraordinárias para você, cabeça cheia e paz de espírito. Qual das duas prefere? O segredo essencial está na mudança da atitude mental. Devemos aprender a viver apoiados numa base de pensamento diferente. Mesmo que os pensamentos requeram esforços, é coisa que nos será muito mais fácil fazer do que continuarmos a viver da maneira em que vivemos. Uma vida cheia de agitações e tensão é difícil. A vida cheia de paz interior, sendo harmoniosa e sem tensão, é o modo mais fácil de se viver. A sua principal luta, pois, em conquistar a paz de espírito, está no esforço de poder restaurar o seu modo de pensar e adotar uma atitude calma, aceitando de Deus a dádiva da paz. Como ilustração dessa atitude, sempre penso numa experiência que tive em certa cidade, onde uma noite fiz uma palestra. Antes de ir para o palco, sentei-me num canto dos bastidores para repassar o tema de minha palestra, quando se aproximou de mim um senhor que queria tratar de um problema pessoal. Informei-o de que era impossível atendê-lo naquele momento, pois estava prestes a ser chamado ao palco. Pedi-lhe que esperasse até que terminasse minha conferência. Enquanto eu a fazia, via-o andando de um lado para outro, na parte lateral do palco, algo excitado. Passado algum tempo, desapareceu. Deixará-me, porém, um cartão de visita, o qual indicava tratar-se de uma pessoa de grande influência naquela cidade. Ao voltar ao hotel, embora fosse tarde, decidi telefonar-lhe, pois sentia-me preocupado com ele. Surpreendeu-se com a minha chamada, e explicou que não me esperara porque evidentemente eu havia de ficar muito ocupado. Apenas desejava que fizesse uma oração comigo, disse ele. Pensava que se o fizesse, talvez viesse a ter alguma paz de espírito. Nada há que nos possa impedir de fazê-lo agora, juntos pelo telefone propus. Nunca ouvi falar em fazer orações pelo telefone, confessou ele surpreso. Por que não? O telefone é um simples meio de comunicação. O senhor está a alguns quarteirões distante, mas, com este meio de comunicação, estamos juntos. Além disso, continuei, Deus está com cada um de nós. Ele está em ambas as extremidades da linha e no meio. Está com o senhor e comigo. Está bem. Gostaria que fizesse uma oração comigo, concordou ele. Cerrei então os olhos e orei para aquele senhor. Filo como se estivéssemos na mesma sala. Ele podia ouvir e Deus também ouvia. Assim que terminei a oração, perguntei-lhe se não queria fazer agora dele. Não ouvi resposta, mas sim soluços. Não posso falar, ele conseguiu finalmente articular. Continue a chorar durante algum tempo e ore depois sugere. Conte simplesmente a Deus tudo o que o perturba. Creio que esta linha é particular. Se não for e houver alguém escutando, não fará mal. Para as demais pessoas não passamos agora de 2 vozes. Ninguém saberia quem somos. Assim encorajado, começou a orar, a princípio hesitante, e depois com grande impetuosidade. Abriu-se em seguida completamente. Era um coração cheio de ódios e fracassos. Finalmente implorou. Querido Jesus, é muita coragem minha pedir-vos que façais algo por mim, pois nunca fiz coisa alguma por vós. Sabeis o quanto sou insignificante, embora eu procure aparentar importância. Repugna-me tudo isso, querido Jesus. Ajudai-me. Orei novamente e pedi a Deus que atendesse aquele pedido. Disse depois, ó Deus que estais na outra extremidade da linha, pousai a mão sobre meu amigo e dá-lhe paz. Ajudai-o a aceitar a vossa dádiva de paz.
Seguiu-se depois uma longa pausa. Jamais esquecerei o tom de sua voz quando ouvi dizer: haverei sempre de me lembrar desta experiência, e desejo que o senhor saiba que, pela primeira vez em muitos anos, me sinto limpo, feliz e cheio de paz. Aquele homem empregou uma norma simples para conseguir a paz de espírito. Saneou a alma e recebeu a paz como dádiva de Deus. Disse o médico: o mal de muitos de meus pacientes está apenas no espírito. Tenho uma receita favorita para eles. Não é para ser aviada numa farmácia. A receita que lhe dou é um versículo da Bíblia, Romanos 12 horas e 12 minutos. Não a escrevo para eles, obrigo-os a lê-la. Eis o seu teor, transforma-te, renovando teu espírito. Eles apenas necessitam renovar o espírito para se tornarem mais felizes e terem mais saúde. Precisam apenas dar outra feição a seus pensamentos. Quando meus pacientes observam essa receita, acabam conseguindo a paz de espírito. Isso ao si li a produzir saúde e bem-estar. Um método simples para adquirir essa paz é praticar o esvaziamento do espírito. Dissertarei sobre isso em outro capítulo. Menciono aqui, tão somente para ressaltar a importância de uma frequente catarse mental. Recomendo que se faça o esvaziamento do espírito pelo menos 2 vezes ao dia ou mais se necessário. Procure expurgar dele o medo, o ódio, a sensação de insegurança e de culpa e os pesares. O simples fato de você fazer conscientemente esse esforço para esvaziar o espírito tende a proporcionar grande alívio. Não sentiu alguma vez um bem-estar inefável quando pôde desabafar com uma pessoa de sua confiança a angústia que lhe ia pelo coração? Como pastor, tenho muitas vezes observado o quanto é importante para as pessoas terem alguém com quem possam desabafar em confiança tudo que lhes perturba o espírito. Numa viagem que recentemente fiz ao Honolulu, celebrei um ofício religioso a bordo do vapor Lurline. No decorrer do meu sermão, sugeri às pessoas que estivessem com o espírito atribulado que fossem à popa do navio e, imaginariamente, arrancassem de si as atribulações, lançassem-nas ao mar e as vissem desaparecer na esteira do barco. Parece uma sugestão quase infantil, mas o fato é que um homem me procurou horas depois, naquele dia, e contou-me que fizera o que eu tinha sugerido e ficará surpreendido com o alívio que aquilo lhe proporcionara. Durante esta viagem, acrescentou ele, irei todas as tardes lançar ao mar minhas atribulações até educar o meu espírito e eliminá-las completamente. Todos os dias irei vê-las desaparecer no grande oceano da vida. Não diz a Bíblia uma coisa mais ou menos assim, que a gente deve esquecer aquilo que vai ficando para trás. Esse homem em que aquela sugestão encontrara receptibilidade não era um sentimental inculto. Ao contrário, era uma pessoa de extraordinária estrutura mental, um chefe preeminente na sua esfera. É claro que não basta esvaziar o espírito. Quando vazio, algo terá que entrar nele. O espírito não pode ficar muito tempo à guisa de um vácuo. Não se pode ficar permanentemente com ele vazio. Admito que possa haver pessoas capazes de realizar tal proeza. Aos poucos, é preciso enchê-lo novamente, caso contrário, aqueles antigos pensamentos desagradáveis, que tinham sido arremessados para longe, procurarão voltar novamente. Para impedir que isso aconteça, comece logo a encher o espírito de pensamentos criadores e sadios. Assim, quando os antigos temores, ódios e atribulações que o assediaram durante tanto tempo procurarem instalar-se de novo em seu espírito, encontrarão uma tabuleta na porta que diz: ocupado. Talvez queiram forçar a entrada, pois, tendo vivido nele tanto tempo, julgam que poderão continuar a dominá-lo à vontade. Mas os pensamentos novos e sadios que você acolheu estarão vigilantes e mais fortes e saberão, portanto, rechaçá-los. Os antigos acabam logo renunciando à luta, e não mais o importunarão, e a paz reinará para sempre em seu espírito. De vez em quando, durante o dia, exercite o espírito imaginando uma série de pensamentos bons, escolhidos. Repasse nele os cenários mais tranquilos que tenha presenciado, como, por exemplo, algum bonito vale mergulhado no doce silêncio da tarde, na hora em que as sombras se vão estendendo e o sol se recolhendo. Ou lembre da luz prateada da lua brincando nas águas onduladas, ou lembre do mar banhando docemente a areia branca de uma praia. Esses pensamentos irmãs produzirão no seu espírito o mesmo efeito de um remédio maravilhoso. Trate, pois, de mergulhar o espírito nessas doces cenas de paz uma vez ou outra durante o dia. Pratique a técnica da articulação sugestionadora, isto é, repita audivelmente algumas palavras de candura. As palavras têm um profundo poder de sugestão e cura. Pronuncie palavras desarrazoadas e seu espírito logo se verá presa de certo nervosismo. Talvez você sinta um mal no estômago, que afetará todo o seu mecanismo físico. Se pelo contrário, você falar palavras de paz e serenas, seu espírito reagirá de uma maneira também serena. Use um vocábulo como tranquilidade. Repita-o lentamente várias vezes. Tranquilidade é um dos mais belos e mais melodiosos vocábulos da língua portuguesa, e o simples fato de o exprimir tende a criar um estado tranquilo. Outra palavra salutar é serenidade. Imagine o que ela significa quando a pronunciar. Repita-a vagarosamente e na mesma disposição da qual este vocábulo é um símbolo. Palavras como essas têm um grande poder curador quando usadas dessa maneira. Auxilia também dizer-se alguns versos ou passagens das Sagradas Escrituras. Um senhor de minhas relações que adquiriu notável paz de espírito tem o hábito de escrever em cartões pequeninos trechos, todos eles exprimindo paz. Costuma trazer sempre consigo esses cartões. Lê-os frequentemente até decorar-lhes o teor. Diz que cada uma dessas ideias, lançadas em seu subconsciente, lubrifica, de paz, o seu espírito. Um doce conceito é, na verdade, um óleo para os espíritos turbados. Um dos trechos que ele costuma citar é extraído de um místico do século XVI. Não deixes que coisa alguma te perturbe e atemorize. Tudo passa, exceto Deus. Somente Deus é suficiente. As palavras da Bíblia têm um valor terapêutico particularmente forte. Deixe-as caírem em seu espírito e permita que se dissolvam na consciência. Elas espalharão um bálsamo purificador por toda a sua estrutura mental. É este um dos processos mais simples e mais eficientes para se conseguir a paz de espírito. Um vendedor contou-me um incidente que se passou num quarto de hotel, no Oeste Central. Ele fazia parte de um grupo de homens de negócios que ali estavam em conferência. Um homem se achava demasiado excitado. Mostrava-se brusco, descambando sempre para a discussão. Todos os presentes o conheciam muito bem, e tinham percebido que ele se achava sob grande tensão nervosa. Sua atitude acabou irritando-os demais. O nervoso indivíduo logo abriu a maleta de viagem, e tirou de dentro uma grande garrafa contendo um líquido escuro, um remédio, ou o que parecia sê-lo, e serviu-se de uma grande dose. Perguntaram-lhe que remédio era aquele, e ele explicou. Oh, é coisa aqui para os nervos. Tenho a impressão de que vou estourar. Essa tensão em que vivo me faz, às vezes, pensar que algum dia arrebento. Procurou não dar demonstração, mas creio que vocês têm observado que sou nervoso. Recomendaram-me este remédio e já bebi várias garrafas. Parece-me que não tem adiantado coisa alguma. Os outros homens riram, mas um deles interveio de maneira amável, dizendo: Bill, não sei que remédio é esse que você está tomando. Talvez seja bom. É provável que seja, mas posso dar-lhe um remédio para os nervos que surtirá mais efeito que esse.
Eu sei, pois foi o que me curou, e eu estava muito pior que você. Que remédio é? O outro homem tirou de sua maleta um livro. Este livro fará a cura, e estou falando sério, disse. Você talvez julgue estranho que eu traga na maleta uma Bíblia. Pouco se me dá o que os outros possam pensar a respeito. Não me envergonho por isso. Há 2 anos que trago sempre comigo esta Bíblia. Assinalei certos trechos que me ajudam a manter o espírito em paz. Isso tem dado resultado e creio que poderá fazer-lhe algum bem. Por que não experimenta, como eu? Os demais companheiros ouviam com interesse aquela dissertação fora do comum. O homem nervoso deixará-se cair numa cadeira. Seu interlocutor, vendo que suas palavras estavam causando certa impressão, continuou. Passei, certa tarde, num hotel por uma experiência muito peculiar. Foi o que me fez criar este hábito de ler a Bíblia. Não estava me sentindo bem. Estava em viagem de negócios uma tarde, subi a meu quarto excessivamente nervoso. Tentei escrever algumas cartas, mas não consegui concentrar a atenção nelas. Andei de um lado para outro no quarto. Tentei ler o jornal, mas isso logo me aborreceu. Resolvi descer e beber alguma coisa, qualquer coisa que pudesse fazer esquecer-me de mim mesmo. Estava de pé, diante da cômoda, quando deparei com uma Bíblia que ali tinham deixado. Já tinha visto muitas dessas Bíblias nos quartos dos hotéis, sem que jamais me preocupasse em ler qualquer uma delas. Contudo, alguma coisa me impeliu a pegá-la. Abri-a ao acaso e comecei a ler um dos salmos. Lembro-me de que o li de pé, sentei-me depois e li o seguinte. Interessara-me pela leitura, mas nem por isso deixei de ficar surpreendido, eu, lendo a Bíblia. Era de fato engraçado, mas continuei a ler. Logo cheguei ao Salmo 23. Eu tinha aprendido quando menino numa escola dominical. Foi uma surpresa para mim constatar que ainda sabia de cor quase todo o texto. Procurei recitá-lo, especialmente o versículo que diz: Ele me conduz à margem das águas tranquilas e revigora minha alma. Gostei desse versículo. Imagem impressionou-me. Fiquei repetindo-o várias vezes. Quando dei por mim, despertei. Parecia que eu tinha dormido e dormido pesadamente. No entanto, cochilara apenas coisa de 15 minutos, mas, ao acordar, senti-me bem disposto, descansado, como se tivesse tido um bom sono. Posso ainda me lembrar da maravilhosa sensação de bem-estar que senti. Percebi em seguida que me achava calmo e perguntei a mim mesmo se tudo aquilo não era estranho. Qual o meu mal para que não tivesse cogitado de uma leitura tão maravilhosa como aquela? Assim, depois da experiência, comprei uma Bíblia de formato pequeno para trazer sempre em minha maleta. Desde aquela época, costumo trazê-la comigo. Sinceramente, gosto de lê-la, e já não sinto mais aquele nervosismo de outrora. Por isso, Bill, experimente esse remédio, veja se não surtirá efeito, concluiu ele. Bill fez a experiência e se apegou a ela. Informou que, a princípio, a Bíblia lhe parecia um pouco estranha e difícil, e ele a lia às ocultas. Não queria que o tomassem por carola, mas agora costuma trazê-la sempre consigo em suas viagens. É a sua companheira inseparável, e segundo sua própria expressão, tem-lhe feito um bem extraordinário. Não preciso mais tomar remédio para os nervos, declarou. Esse plano deve ter surtido efeito no caso de Bill, pois ele agora é uma pessoa normal. Dominou suas emoções. Tanto ele como o amigo descobriram que é fácil conseguir a paz de espírito. Basta alimentá-lo com pensamentos sadios. É coisa simples. Há outras maneiras pelas quais você poderá desenvolver a serenidade, tanto no espírito como nas atitudes. Uma delas é por meio da conversação. Segundo as palavras que empregarmos e o tom em que as exprimirmos, podemos tornar-nos nervosos, vibráteis e coléricos. De nosso modo de falar é que poderão ser positivos ou negativos os resultados. Com a linguagem poderemos também conseguir reações serenas. Falemos sempre com serenidade para ter a paz que desejamos. Quando a conversa, num grupo, tende a tornar-se violenta, procure injetar nela ideias sãs. Observe como esse procedimento destrói a tensão nervosa. Uma conversa cheia de expressões desagradáveis, a hora do café matinal, por exemplo, determina muitas vezes a disposição que se terá durante o dia. Não é de se admirar que as coisas corram mal quando isso acontece. Uma conversa negativa afeta hostilmente as circunstâncias. Não resta dúvida que uma conversa de natureza carregada e nervosa aumenta a agitação interior. Comece sempre o dia com disposição alegre e feliz que tudo lhe correrá bem. Tal disposição constitui um fator ativo e definitivo para se criar condições satisfatórias. Observe, pois, seu modo de falar se deseja alimentar sua paz de espírito. É importante eliminar da conversação todas as ideias negativas, pois elas tendem a produzir tensão e aborrecimentos. Por exemplo, quando você estiver almoçando com um grupo de pessoas, não comente que os comunistas dominarão o país. Em primeiro lugar, os comunistas não dominarão o país. Ao fazer essa asserção, você estará com isso, criando uma reação depressiva no espírito dos outros. Isso inegavelmente prejudica a digestão. Uma asserção depressiva como essa desagrada a todos os presentes. Ao saírem, eles levarão consigo, talvez certo aborrecimento. Levarão também consigo a sensação de que nem tudo está correndo bem. A ocasião em que devemos enfrentar essas duas questões e tratá-las de maneira objetiva e vigorosa. Ninguém mais do que eu tem maior desprezo pelo comunismo, mas, em regra geral, para ter paz de espírito é preciso que, na conversação, se recorra sempre às expressões felizes, otimistas e agradáveis. As palavras que exprimimos produzem um efeito direto e definitivo em nossos pensamentos. Estes as criam e elas são os veículos das ideias. As palavras também afetam os pensamentos e contribuem para moldar as atitudes. Realmente, muita coisa que nos assalta o espírito tem a sua origem na conversação. Por conseguinte, disciplinando-se esta, assegurando-se de que não seja imbuída de expressões desagradáveis, o resultado que se obterá será a aquisição de ideias serenas e, por fim, a conquista da paz de espírito. Outra técnica eficiente para se desenvolver a paz de espírito é praticar diariamente o silêncio. Todas as pessoas deviam insistir em manter pelo menos uns 15 minutos de absoluto silêncio a cada 24 horas. Vá sozinho a um lugar onde possa sentar-se ou deitar-se durante os 15 minutos e pratique a arte do silêncio. Não converse com pessoa alguma. Não escreva nem leia. Pense o menos possível. Neutralize o espírito. Conceba-o como estando completamente inativo. Isso não será muito fácil a princípio, porque os pensamentos o estarão agitando, mas a prática aumentará sua eficiência. Conceba o espírito como sendo a superfície de um lago, cujas águas não mostram uma única ondulação sequer. Quando tiver atingido esse estado de doce tranquilidade, comece então a procurar ouvir os mais profundos sons da harmonia, da beleza de Deus, os quais haverão de ser encontrados na essência do silêncio. Infelizmente, os americanos não são experientes nessa prática, o que é lamentável, pois, como disse Thomas Carlyle, o silêncio é o elemento em que se amolda as grandes coisas. A presente geração de americanos tem passado despercebido algo que os nossos antepassados conheciam e que ajudava a formar-lhes o caráter, o silêncio das grandes florestas e das imensas planícies. Talvez nossa falta de paz interior seja devida, em parte, ao efeito dos ruídos no sistema nervoso das pessoas modernas. Experiências científicas demonstram que os ruídos no lugar onde trabalhamos, vivemos ou dormimos reduzem a eficiência num grau bastante apreciável. Contrariamente à crença popular, é duvidoso que cheguemos a adaptar ao ruído nossos mecanismos mental e nervoso.
Por mais familiar que um som repetitivo venha a tornar-se, ele não deixa de ser percebido pelo subconsciente. Buzinas de automóvel, ronco de motores de avião e outros ruídos estridentes resultam realmente em uma atividade física durante o sono. Os impulsos transmitidos por esses sons aos nervos causam movimentos musculares, o que impede de conseguir-se um repouso completo. Se a reação for suficientemente forte, ela participará da natureza do choque. A prática do silêncio produz efeitos benéficos para a saúde e para o espírito. Diz Stardale: nenhum homem ou mulher de minhas relações que sabem praticar o silêncio, e o praticam de fato, tem ficado doentes que eu saiba. Notei que meus próprios males me assediam quando não equilibro meus gestos com certa dose de calma. Stardale estabelece uma íntima relação entre o silêncio e a cura espiritual. A sensação de repouso que resulta da prática do completo silêncio é uma terapêutica de grande importância. Nas circunstâncias da vida moderna, com o seu ritmo acelerado, admitimos que a prática do silêncio não é tão simples quanto era ao tempo de nossos antepassados. Existe um considerável número de aparelhos produtores de ruídos que eles não conheciam, e nosso programa diário é mais intenso. O espaço ficou aniquilado, no mundo moderno, e ao que parece, estamos tentando aniquilar também os fatores do tempo. Muito raramente é possível a uma pessoa passear por uma floresta, postar-se à beira-mar ou meditar no alto de uma montanha ou no convés de um navio em pleno mar. Mas, quando podemos passar por essas experiências, não nos é difícil gravar no espírito o cenário de um lugar tranquilo e a sensação que lá experimentamos, e lembrar-nos depois desses momentos agradáveis, vivendo-os novamente no espírito. Realmente, a sua lembrança tende a remover nessa ocasião quaisquer fatores desagradáveis que, porventura, surgirem no espírito. Essa visita pela lembrança constitui muitas vezes uma sensação melhor do que a que tivemos quando no próprio lugar, pois o espírito tende a reproduzir apenas a beleza que existia na cena lembrada. Por exemplo, ao escrever essas palavras, encontro-me na sacada de um dos mais belos hotéis do mundo, o Royal Hawaiian, junto à famosa e romântica praia de Waikiki, em Honolulu. Estou contemplando um jardim cheio de graciosas palmeiras que balançam docemente ao sopro de uma brisa perfumada. O ar está carregado do aroma de flores exóticas, hibiscos, dos quais há 2.000 espécies. Nestas ilhas cobrem o jardim. Defronte às minhas janelas, vejo mamoeiros gados pelo peso de seus frutos maduros. As cores brilhantes das poincianas reais e o fulgor das árvores das florestas emprestam verdadeiro encanto ao cenário. Os pés de acácias curvam-se fortemente com suas delicadas flores brancas. O oceano todo azul que cerca estas ilhas perde-se no horizonte. Elevam-se ondas que se desfazem em espumas brancas. Vejo alguns de meus companheiros, uns deslizando graciosamente na superfície das águas, sobre pranchas de madeira, outros tripulando pequenos barcos. Todo o cenário resplandece de uma beleza extasiante. Exerce um efeito salutar sobre mim neste momento em que, sentado, escrevo sobre a força gerada por um espírito tranquilo. As responsabilidades insistentes, sob as quais vivo ordinariamente, parecem achar-se distantes. Que reina no Havaí envolve-me no seu manto, muito embora eu aqui me encontre com o objetivo de escrever este livro e fazer uma série de conferências. Sei, porém, que, ao voltar à minha casa, em Nova York, a 5.000 milhas distantes, haverei de saborear a indizível beleza do quadro que agora contemplo. Guardá-lo-ei como uma relíquia em minha lembrança. Será o doce refúgio, ao qual meu espírito poderá ir nos dias de pesado labor. Muitas vezes, quando então longe deste lugar idílico, a ele haverei de voltar na memória, e encontrarei esta mesma paz que vejo pairar ao longo desta praia de Waikiki, orlada de palmeiras e beijada pelas ondas do oceano. Acumule no espírito todas essas ditosas experiências e trace depois planos para fazer, em pensamento, excursões até elas. Saiba que o melhor caminho para se chegar à tranquilidade de espírito é criar, no próprio espírito, a tranquilidade. Consegue-se isso com exercícios, aplicando-se alguns dos princípios simples que aqui traçamos. O espírito atende prontamente ao ensino e à disciplina. Você pode fazer com que ele lhe dê de volta tudo aquilo que quiser, mas lembre-se que ele lhe dará de volta aquilo que lhe foi dado primeiro. Sature seus pensamentos de experiências ditosas, de palavras e ideias serenas, e você acabará possuindo uma verdadeira fonte produtora de experiências felizes, a qual poderá recorrer para refrescar e renovar o seu espírito. Ela será uma grande fonte de energia. Passei uma noite com um amigo que tem belíssima casa. Tomamos o café da manhã numa interessante sala de jantar. Uma bela pintura cobre as 4 paredes e descreve a região em que meu anfitrião se criou. É um panorama de colinas ondulantes, vales tranquilos e riachos murmurantes, cujas águas muito límpidas cintilam com a luz do sol e deslizam suavemente sobre um leito de rochas. Estradas sinuosas cortam alegres campos. Pequenas casas pontilham a paisagem. Numa posição central, vê-se uma igreja toda branca com uma torre alta. Quando tomávamos o café, meu anfitrião falou sobre aquela região de sua juventude e indicou os vários pontos de interesse na pintura que cobria as paredes. Muitas vezes, quando estou sentado nesta sala de jantar, percorro com a memória todos aqueles pontos. Torno a viver aqueles dias. Lembro-me, por exemplo, que quando menino subi descalço aquela vereda, e ainda tenho na lembrança a doce sensação que sua areia muito fina me causava nos pés. Quantas vezes pesquei naquelas águas, nas tardes de verão, e desci aquelas colinas nos tempos de inverno, explicou ele. Frequentava aquela igreja quando menino, acrescentou com um sorriso. Prosseguiu depois, quantos sermões compridos ouvi ali. Agrada-me lembrar da bondade daquela gente e da sinceridade de suas vidas. Posso ficar aqui sentado, contemplando aquela igreja e pensando nos hinos que nela ouvi juntamente com meus pais, acomodados num pequeno banco. Faz anos que meus pais morreram. Acham-se enterrados naquele cemitério ao lado da igreja, mas costumo sempre ir, em pensamento, até os seus túmulos e postar-me ali para ouvir suas palavras como outrora. Quando fico muito cansado e um tanto nervoso, é um ali. Vi-o sentar-me aqui e rememorar aqueles tempos em que eu tinha um espírito tranquilo e uma vida feliz e descuidada. Essa lembrança me faz um grande bem e me envolve numa doce paz. Talvez não possamos todos ter pinturas como essas nas paredes de nossa sala de jantar, mas você poderá colocá-las na parede de seu espírito. As cenas das mais belas experiências de sua vida. Passe algum tempo entre os pensamentos que essas cenas sugerem. Por maior que seja a sua atividade, ou por mais responsabilidades que tenha, essa prática simples e única no gênero, que demonstrou surtir efeito em muitos casos, poderá exercer em você um efeito benéfico. É fácil e lhe trará serenidade de espírito. Há um fator nessa questão de paz interior que é preciso ressaltar devido à sua importância. Frequentemente encontro pessoas a quem falta essa paz interior, e que são vítimas de punições que elas impõem a si mesmas. Em certa ocasião de sua experiência, cometeram um pecado, e a sensação da culpa não as abandona. Deveriam procurar sinceramente o perdão divino, já que o bom Deus perdoa sempre todo aquele que o pede com sinceridade. Contudo, há uma curiosa sutileza dentro do espírito humano, pela qual, às vezes, o indivíduo não perdoa a si mesmo. Ele acha que merece castigo e, por isso, está constantemente antecipando-se a essa punição.
Resulta viver sempre com a apreensão de que algo vai acontecer. Procurando encontrar a paz debaixo dessas circunstâncias, trata de aumentar a intensidade de suas atividades. Julga que um trabalho árduo o aliviará um pouco da sensação de culpa. Um médico me contou que, em sua clínica, descobriu que um grande número de casos de desarranjos nervosos tinha sua origem numa sensação de culpa que o paciente inconscientemente tenta compensar por meio de trabalhos excessivos. O paciente atribui o desarranjo ao excesso de trabalho e não à sensação de culpa. Mas aqueles homens não se teriam esfalfado tanto assim se tivessem libertado completamente de sua sensação de culpa, explicou o médico. Consegue-se a paz de espírito, nessas circunstâncias, confiando a culpa, assim como a tensão que ela produz, a terapêutica benéfica de Cristo. No hotel balneário, aonde eu tinha ido passar uns dias para escrever com calma, encontrei um homem de Nova York, que conhecia ligeiramente. Era diretor de uma companhia, uma figura excessivamente nervosa e de atividades dinâmicas. A um convite que me fez, sentei-me a seu lado para conversarmos. Apraz-me vê-lo descansando neste lindo recanto, comentei. Nem sei por que estou aqui, respondeu nervosamente. Acrescentou depois, tenho uma infinidade de coisas a fazer em Nova York. Na verdade, acho. Me soube terrível tensão nervosa, muito excesso. Sinto-me nervoso, não posso dormir. Sinto-me mesmo vibrátil. Minha mulher insistiu que passasse uma semana aqui. Os médicos dizem que não tenho coisa alguma e que apenas necessito acalmar minhas ideias e descansar. Mas como se poderia conseguir isso? Disse como que num desafio. Lançou-me depois um olhar contristador e falou. Daria tudo para que pudesse ter paz e tranquilidade. É o que mais desejo neste mundo. Conversamos um pouco. Depreendi de suas palavras que estava sempre na expectativa de que algo sinistro ia acontecer. Havia anos que estava como que prevendo algum acontecimento tenebroso e vivia constantemente sob a impressão de que alguma coisa ia acontecer. À sua esposa ou aos filhos ou à casa. Não foi difícil analisar o seu caso. Sua insegurança se originava de uma dupla fonte, da insegurança que havia em sua infância e de certas culpas em cartório. Sua mãe sempre julgava que algo estava para acontecer, e ele havia absorvido essa sensação de ansiedade. Cometera tempos depois alguns pecados e seu subconsciente insistia numa constante penitência. Tornou-se vítima desse mecanismo da penitência. Como resultado dessa infeliz combinação, encontrei-o naquele dia presa de excessiva agitação nervosa. Ao terminar a nossa conversação, quedei-me um momento de pé a seu lado. Não havia pessoa alguma por perto, e meio hesitantemente perguntei-lhe se não gostaria que eu orasse com ele. Ele fez que sim com a cabeça. Pousei a mão sobre o seu ombro e fiz esta oração. Querido Jesus, assim como vós curastes pessoas nos tempos passados e lhes destes a paz, curai este homem agora. Dá-lhe todo o vosso perdão. Auxiliai-o a perdoar a si mesmo. Separai-o de todos os seus pesados e deixai saber que vós não lhe guardais rancor. Libertai-o deles. Deixai depois vossa paz fluir para o espírito, a alma e seu corpo. Ele me lançou um olhar estranho e desviou depois o rosto, pois seus olhos começaram a lacrimejar, e ele não queria que eu visse suas lágrimas. Ficamos um pouco embaraçados. Deixei-o a sós consigo. Meses depois encontrei-o. Algo aconteceu comigo naquele dia em que orou por mim, disse. Senti uma estranha sensação de tranquilidade, e paz e também de cura, acrescentou. Ele costuma agora frequentar regularmente a igreja e lê a Bíblia todos os dias. Segue as leis de Deus e é possuidor de forte energia. É um homem sadio e feliz, pois tem a paz no espírito e no coração. 3. Como ter constante energia. Dá uma O paradinha. jogador de um grande time de beisebol desenvolveu certa vez um belíssimo jogo, quando a temperatura estava Como é que não há acaso, né? De forma alguma. O que é que a gente trabalhou hoje no Aliança Ativa? Né? E Aliança 559, lendo em Romanos, em Salmo 32 e Romanos 5. Nós falamos exatamente disso. Exatamente disso. De uma reorganização. Nós falamos sobre Adão, né? Falamos sobre Adão, sobre a questão do pecado, da onde se origina esse pecado, e da dádiva que já é dada. E essa reorganização já foi feita sobre uma transgressão, a dádiva já foi dada, a graça já foi atingida, mas dentro a pessoa fica vibrando naquele lugar. É exatamente o que ele está trazendo aqui, e que nós falamos hoje. A pessoa fica com culpa, que é um saco de pedra que não serve para nada. Tudo aquilo que foi transgredido, desorganizado, já foi organizado, e a pessoa fica vibrando e atraindo aquilo de novo, e atraindo aquilo de novo, e atraindo aquilo de novo. Se punindo, se culpando na história. Ou seja, pesado, amarrado. Tudo isso que ele está falando. Então, que lindo, né? Esse lugar em que você pode ter essa consciência e transmitir isso para outra pessoa, né? Que a dádiva esteja aí, que você possa você mesmo se perdoar aquela transgressão. E compreender que toda e qualquer ação na sua vida, mesmo que você tenha sofrido a transgressão, você tenha sofrido uma desordem vinda do meio externo, você tem responsabilidade por aquilo. Você precisa ter consciência disso, cara, que você tem responsabilidade sempre em tudo que acontece na sua bendita vida. É uma causa e um efeito, sempre. Então é se perdoar o outro, se livrar desse lugar, porque já está reorganizado. O negócio aconteceu 5 minutos há 40 anos e a pessoa fica alimentando aquela desgraça.
se livrar disso. Quantas pessoas ficam sofrendo por causa de separação de pai, cara? Porque um tio, sei lá quem que lhe confiava, abusou moralmente, sexualmente, verbalmente da pessoa lá atrás, 5 minutos. Quando tinha 8 anos de idade, tem 50 anos de idade, está sofrendo com aquilo lá ainda. E já foi reorganizado, cara, o negócio. E a pessoa fica lá, sofrendo com o que teve de dor lá atrás. Aquilo só existe dentro da pessoa. Só dentro de você mesmo está isso. Isso já foi organizado. Ataque a primeira pedra quem não cometeu. Foi a palavra dele com Madalena, a prostituta. E tem outras tantas passagens escritas assim. Quem é você para condenar alguém, meu? Mesmo que você tenha sofrido a agressão, nada. Se livra dessa história, para que a sua vida possa fluir. Essa é a história. Se você não consegue, peça a Deus que Ele te livre disso. Que página nós estamos, Luzia Solange? Página 43. Termina esse capítulo. Mais 17. Vamos até 60, tá bom? Ok. Vamos lá, bora lá. Estava acima de 38º. Perdeu algum peso com os esforços dispendidos naquela tarde. Numa fase do jogo sentiu-se derreado. O método que empregou para levantar as energias era extraordinário. Simplesmente repetiu uma passagem do Antigo Testamento. Mas aqueles que servem ao Senhor devem renovar suas forças. Deverão subir com asas como as águias. Deverão correr e não se sentir cansados e haverão de andar e não desfalecerão. Isaías 42.31. Frank Ler, o jogador que teve essa experiência, contou-me que, ao recitar esse versículo, no momento culminante do jogo, sentiu renovar-se-lhe a energia e pôde assim terminar a partida com força ainda de sobra. Explicou essa técnica, dizendo: fiz com que uma potente ideia geradora de energias me atravessasse o espírito. O modo de pensar tem uma influência decisiva no que sentimos verdadeiramente no físico. Se seu espírito diz que você está fatigado, o mecanismo do corpo, os nervos e os músculos aceitam esse fato. Se ele está fortemente engessado, você poderá prosseguir com a sua atividade indefinidamente. A religião funciona por meio de nossos pensamentos. De fato, é um sistema de disciplina do pensamento. Fornecendo atitudes de fé no espírito, ele poderá aumentar a energia. Você poderá exercer prodigiosa atividade sugerindo a si mesmo que você dispõe de amplo apoio de fontes de energias. Um amigo que tem um Inconéricut, um homem enérgico, cheio de vitalidade e vigor, costuma dizer que vai regularmente à igreja a fim de recarregar as baterias. Seu conceito é profundo. Deus é a fonte de todas as energias, a energia do universo, a energia atômica, a energia elétrica e a energia espiritual. De fato, toda forma de energia emana do Criador. A Bíblia ressalta esse ponto quando diz: ele dá energia ao fraco. Aqueles que não têm força, ele aumenta a resistência. Isaías 42.29. Noutra passagem, a Bíblia descreve o processo de se dar e restaurar a energia. Nele vivemos, isto é, temos vitalidade, nos movimentamos, temos energia dinâmica. E temos nosso ser. Atingimos a perfeição. Atos 17 horas e 28 minutos. O contato com Deus estabelece dentro de nós um fluxo do mesmo tipo da energia, que torna a criar o mundo, e renova a estação da primavera todos os anos. Quando em contato espiritual com Deus, através dos processos de nossos pensamentos, a energia divina flui pela personalidade, renovando automaticamente o ato criador original. Quando se quebra o contato com ela, a personalidade perde gradativamente a sua força corporal e espiritual. Um relógio elétrico que estiver ligado a uma corrente não cansará, e continuará sempre a marcar a hora certa. Se desligarem a corrente, ele parará. Perdeu o contato com a energia que flui através do universo. Em geral, esse processo exerce influência na experiência humana, se bem que de maneira menos mecânica. Faz alguns anos assisti a uma conferência, no decorrer da qual o orador declarou perante numerosa assistência que não tinha sentido fadiga durante 30 anos. Explicou que 30 anos antes havia passado por uma experiência espiritual em que, pela renúncia, fizera contato com a força divina. Daquele tempo em diante, passou a ter suficiente energia para todas as suas atividades, e estas eram prodigiosas. Ilustrou de modo tão claro seus ensinamentos que todos, daquela enorme assistência, ficaram profundamente impressionados. Quanto a mim, era a revelação do fato de que, em nosso eu interior, podemos servir-nos de um reservatório de limitada energia em nosso ser, sem que isso nos prejudique. Tenho estudado e experimentado durante anos as ideias que esse orador expôs e que outros enunciaram e demonstraram. Estou convicto de que os princípios religiosos, quando cientificamente utilizados, poderão desenvolver um fluxo de energia ininterrupto e contínuo no corpo humano e no espírito. Tais descobertas foram corroboradas por um preeminente médico com o qual estive discutindo acerca de certo homem que conhecíamos. Essa pessoa, cujas responsabilidades são muito grandes, trabalha de manhã até à noite sem interrupção, mas sempre dá a impressão de que pode assumir novas obrigações. Tem a faculdade de executar seu trabalho com facilidade e eficiência. Comentando com o médico, disse que esperava que essa pessoa não estivesse se excedendo e, com isso, viesse a ter um desequilíbrio nervoso. O médico meneou a cabeça e respondeu: não creio. Como médico dele, não acredito que haja um desequilíbrio. A razão está no fato de ele ser um indivíduo sobremodo metódico. Não desperdiça energias. Trabalha como uma máquina bem regulada. Dirige as coisas com facilidade e carrega a carga de suas responsabilidades sem esforço.
Não despende 1 grama de energia, mas toda a sua atividade é aplicada com a máxima força. Como o senhor explica essa eficiência, essa energia aparentemente ilimitada? Perguntei. O médico meditou um momento e esclareceu. A resposta é a seguinte: ele é uma criatura normal, bem equilibrada e, o que é mais importante, muito religiosa. Aprendeu com a sua religião como evitar a evasão da energia. Sua religião é um mecanismo útil e esplêndido para impedir que sua energia se perca. Não é um trabalho pesado que esgota a energia, mas sim, os distúrbios de ordem emotiva, e esse homem está inteiramente livre disso. É cada vez maior o número de pessoas que começam a compreender que a manutenção de uma vida espiritual sadia é importante para se gozar de energia e possuir uma forte personalidade. O corpo destina-se a produzir toda a energia que se necessita para um período de tempo extraordinariamente longo. Se o indivíduo tiver cuidado razoável com o corpo, do ponto de vista de uma dieta apropriada, exercícios, sono, e não cometer abusos de ordem física, o corpo produzirá e manterá uma energia surpreendente e permanecerá de boa saúde. Se o indivíduo dispensar idêntica atenção a uma vida emotiva bem equilibrada, a energia se conservará. Mas se permitir que a energia, em razão de causas hereditárias ou de reações oriundas de uma natureza débil, se perca, ver-se-á privado de força vital. O estado natural do indivíduo, quando o corpo e o espírito trabalham harmoniosamente, é o de uma contínua reposição de energias, quando elas se tornam necessárias. A senhora Thomas A. Edison, com quem muitas vezes discutiu os hábitos e características de seu famoso esposo, o maior gênio inventivo do mundo, contou-me que era costume dele, quando voltava para casa, após muitas horas de trabalho em seu laboratório, deitar-se no seu velho sofá. Declarou que ele logo adormecia, com a mesma naturalidade de uma criança. Tinha assim um repouso perfeito. Passadas 3 ou 4 horas, às vezes 5, ficava completamente desperto, bem disposto e ansioso por voltar à sua tarefa. Respondendo ao pedido que lhe fiz para que analisasse aquela capacidade do marido de repousar, assim de um modo tão natural e tão completo, a senhora Edison declarou apenas o seguinte: ele era um homem da natureza. Com isso, quis rir-se ao fato de que estava completamente em harmonia com a natureza e com Deus. Nele, não havia obsessões, desorganização, conflitos, alternativas caprichosas ou instabilidade emocional. Trabalhava até que lhe viesse a necessidade de dormir, quando então dormia pesadamente, levantando-se depois e voltando para o trabalho. Viveu muitos anos, foi em muitos aspectos o espírito mais criador que surgiu no continente americano. Extraía sua energia de si mesmo, de sua capacidade de repousar completamente e de dominar suas emoções. Suas relações extraordinariamente harmoniosas com o universo fizeram com que a natureza lhe revelasse seus segredos impenetráveis. Todas as grandes personalidades que conheci, e foram muitas, que têm demonstrado essa capacidade de exercer uma prodigiosa atividade, têm sido pessoas em harmonia com o infinito. Todas elas parecem estar em doce harmonia com a natureza e em contato com a energia divina. Nem todas eram, por assim dizer, religiosas sob o ponto de vista emocional e psicológico. O temor, o a projeção das falhas dos pais sobre as pessoas quando crianças, os conflitos interiores e as obcecações é que desequilibram essa natureza admirável ao alcance do indivíduo, ocasionando assim um dispêndio desnecessário de força natural. Quanto mais vivo, tanto mais me convenço de que nem a idade nem as circunstâncias precisam privar-nos de energia e vitalidade. Finalmente, estamos despertando para essa íntima relação que existe entre a religião e a saúde. Estamos começando a compreender uma verdade básica até aqui desprezada, a de que a nossa condição física é em grande parte determinada pela nossa condição emocional. A vida de nosso pensamento é que regula profundamente a nossa vida emocional. Em todas as suas páginas, a Bíblia fala em vitalidade, força e vida. O mundo supremo da Bíblia é a vida, e a vida significa vitalidade a ser dotada de energia. Jesus disse essa expressão-chave: vim para que eles pudessem ter vida e para que pudessem tê-la mais abundantemente. João 10 horas e 10 minutos. Isso não exclui a dor ou sofrimento ou as dificuldades, mas o sentido claro é que se uma pessoa praticar os princípios criadores e renovadores da religião, ela poderá viver sempre dotada de força e energia. A prática dos princípios acima mencionados servirá para colocar a pessoa no próprio ritmo da vida. Nossas energias se destroem devido a esse ritmo demasiado forte e anormal em que vivemos. A conservação da energia depende de um ritmo pessoal conjugado com a escala do movimento de Deus. Deus está em você. Se você adotar um ritmo diferente do de Deus, acabará destruindo-se. Embora os moinhos de Deus moam vagarosamente, nem por isso deixam de moer de modo perfeito os menores grãos. Os moinhos da maioria de nós moem muito rapidamente e por isso moem mal. Assim que observamos o ritmo de Deus, começamos a desenvolver uma marcha normal dentro de nós mesmos, quando então a energia começa a fluir livremente. Esses hábitos terríveis de nossa época ocasionam efeitos desastrosos. Um de meus amigos comentou a respeito de uma observação feita pelo seu idoso pai. Disse o pai que, nos tempos antigos, quando um jovem vinha cortejar a moça à tardinha, costumava sentar-se com ela no vestíbulo. O tempo, naqueles dias, era medido pelas batidelas ponderadas deliberadas do relógio do avô, um relógio com um pêndulo enorme. Parecia dizer: há bastante tempo, há bastante tempo, há bastante tempo. Mas os relógios modernos têm um pêndulo menor e o movimento é mais rápido, parecendo dizer: é hora de trabalhar. É hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Tudo é feito aceleradamente, e por essa razão, muitas pessoas se tornam cansadas. A solução é entrar na sincronização do tempo do Todo-Poderoso. O meio de fazê-lo é sair num dia de sol, e deitar-se no solo. Encoste o ouvido ao chão e ouça. Ouvirá toda espécie de sons. Ouvirá o vento soprando nas árvores, o murmúrio dos insetos, e logo descobrirá que há em todos esses sons um compasso bem regulado. Você não perceberá esse compasso em meio ao ruído do trafego nas ruas, porque ele se perde na confusão dos sons. Tê-lo-á, porém, na igreja, onde ouvirá a voz de Deus e os grandes hinos. A verdade vibra ao compasso de Deus no templo. Contudo, você poderá encontrá-lo numa fábrica se o quiser. Um de meus amigos, um industrial que dirige uma grande fábrica em Ohio, contou-me que os seus melhores operários são aqueles que se acham em harmonia com o ritmo das máquinas em que trabalham. Declarou que o operário não se sentirá cansado ao fim do dia se trabalhar em harmonia com o ritmo da máquina. Disse que está em uma reunião de peças em consonância com a lei de Deus. Se você amar a máquina e aprender a conhecê-la, perceberá que ela tem ritmo, o qual se une ao corpo, aos nervos e à alma. Ela está dentro do ritmo de Deus e você poderá trabalhar com ela. Não se sentirá fatigado se estiver em harmonia com o seu ritmo. Há ritmo no aquecedor, na máquina de escrever, no escritório, no automóvel, no seu trabalho. Procure acompanhar esse ritmo essencial de Deus Todo-Poderoso e de toda a sua obra se quiser ter energia e evitar a fadiga. Repouse fisicamente para que possa conseguir isso. Conceba depois o espírito como fazendo um repouso semelhante. Imagine a alma entregando-se a doce tranquilidade e faça a seguinte oração: querido Deus, vós sois a fonte. As energias. Sois a fonte da energia no sol, no átomo, em toda a carne, nos vasos sanguíneos, no espírito.
Estou recebendo de vós a energia como de uma fonte ilimitada. Exercite depois a crença de que está recebendo energia. Mantenha-se em harmonia com o infinito. É claro que muitas pessoas se cansam simplesmente por não se interessarem por coisa alguma. Nada as afeta profundamente. Há pessoas que são indiferentes a tudo que se passa em redor. Não se interessam em saber como vão as coisas. Suas preocupações estão acima de todas as crises da história humana. Nada lhes faz diferença, salvo suas pequenas tribulações, seus desejos e ódios. Gastam-se remoendo coisas sem importância e acabam por isso fatigando-se. Chegam a ficar doentes. O meio mais seguro de não se fatigar é entregar-se a alguma coisa de que se tenha profunda convicção. Um famoso estadista que fez 7 discursos num só dia mostrava-se ainda possuidor de grande energia. Por que não se acha ainda cansado depois de fazer 7 discursos? Perguntei. Porque acredito inteiramente em tudo aquilo que disse naqueles discursos. Não deixo de ter entusiasmo pelas minhas convicções. Era esse o segredo. Ele sentia entusiasmo por alguma coisa e desabafava. Você jamais perderá energia e vitalidade procedendo desse modo. Somente perderá energia quando a vida se tornar aborrecida para o seu espírito. Você não tem necessidade de se cansar. Interesse-se por alguma coisa. Entusiasme-se por algo. Entregue-se de corpo e alma a esse princípio. Não aprisione o espírito. Seja alguém. Faça alguma coisa. Não fique aí sentado, queixando-se disso ou daquilo, lendo jornais e esperando que os outros ajam. O homem em plena atividade não se cansa. Se não forem boas as suas causas, não será de admirar que fique fatigado. E será então a sua desintegração, o seu mal, o seu grande mal. Quanto mais você se entregar às grandes realizações, tanto mais energias haverá de ter. Não irá ter tempo para pensar em si mesmo e sentir-se presa de suas dificuldades emocionais. Para se viver com constante energia, é importante corrigir as falhas emocionais. Não se terá jamais plena energia enquanto essas falhas não forem corrigidas. O finado Knut Rockne, um dos maiores técnicos de futebol que já tivemos neste país, declarou que o jogador não poderá ter energia suficiente se não puder dominar suas emoções. De fato, chegou ao ponto de dizer que não toleraria um homem em seu time que não tivesse uma disposição de franca camaradagem para com seus companheiros. Tenho que conseguir o máximo de energia de um homem, disse, e descobri que isso não será possível se ele odiar outro jogador. O ódio bloqueia a energia. O jogador não entrará em plena forma enquanto não eliminar o ódio e desenvolver um sentimento de camaradagem. As pessoas destituídas de energia tornam-se desorganizadas pelos seus profundos conflitos psicológicos. Os resultados dessa desorganização tornam-se, às vezes, perigosos. Contudo, a cura é possível. Pediram-me, numa cidade do Oeste Central, que conversasse com um homem que havia sido, em outros tempos, um cidadão muito ativo da comunidade, mas havia sofrido pronunciado declínio em sua vitalidade. Seus sócios julgavam que ele tivesse tido um derrame. Essa impressão era causada pela maneira penosa com que se movimentava, a sua atitude extraordinariamente letárgica e o seu completo desinteresse pelas atividades, às quais havia dedicado antigamente grande parte de seu tempo. Sentava-se horas e horas presa de um grande desânimo, e muitas vezes chegava a chorar. Exibia muitos dos sintomas do desequilíbrio nervoso. Providenciei para vê-lo no meu quarto de hotel a uma determinada hora. Minha porta ficará aberta, de modo que poderia ver o elevador. No momento em que olhei por acaso para o corredor, vi a porta do elevador abrir-se e dela sair o homem que eu esperava. No modo de andar, dava a impressão de que ia cair. Parecia que não teria forças para poder chegar até o meu quarto. Quando afinal entrou, pedi que se sentasse e começamos a conversar. A conversa era um tanto inútil, pois era sempre entrecortada pelas suas lamúrias. Queixava-se constantemente de sua condição. Mostrava-se incapaz de dar a devida consideração às minhas perguntas. Ao que parece, isso era devido à comiseração que manifestava por si mesmo. Quando lhe perguntei se gostaria de sentir-se bem, fitou-me intensamente e de maneira patética. Sua resposta me revelou o desespero que o dominava. Declarou que daria tudo o que tinha no mundo se pudesse readquirir a energia e o interesse pela vida. Comecei por arrancar dele certos fatos relativos à sua vida e experiências. Eram todos de natureza muito íntima e muitos deles tão profundamente enraizados em seu subconsciente que foi com grande dificuldade que consegui trazê-los à tona. Eles estavam ligados a antigas atitudes na infância, a temores que tinham sua origem na meninice, a maioria deles derivada da influência materna. Surgiram também algumas situações pecaminosas. Parecia que, com o decorrer dos anos, aqueles fatores se tinham acumulado à semelhança de areia no leito de um rio. O fluxo de energia ia diminuindo gradualmente. O seu espírito achava-se em tão completa inibição que parecia impossível qualquer processo de raciocínio e elucidação. Procurei uma orientação, e para grande surpresa minha, vi-me de pé a seu lado com a minha mão pousada em sua cabeça. Orei, pedindo a Deus para curar aquele homem. Subitamente tive a sensação de alguma coisa, como a passagem de uma força através de minha mão que estava pousada em sua cabeça. Apresso-me em acrescentar que não há poder curativo algum em minha mão. Acontece que uma vez ou outra a criatura humana é usada como um meio, e era evidentemente o que se passava naquela ocasião, pois logo o homem me fitou com uma extraordinária expressão de felicidade, e paz e disse com simplicidade, ele esteve aqui. Ele me tocou com a mão. Sinto-me inteiramente diferente. Desde aquele momento sua melhora foi se tornando cada vez mais pronunciada. Hoje em dia, é praticamente o mesmo homem de outros tempos, salvo o fato de que agora possui uma confiança serena em si mesmo, o que não se manifestava anteriormente. Ao que parece, aquele canal obstruído em sua personalidade, que impedia a passagem da energia, se abriu por meio de um ato de fé, dando assim livre curso às suas forças. Os fatos sugeridos por esse incidente são tais que curas ocorrem, e que uma acumulação gradual de fatores psicológicos pode cortar o curso da energia. Outro fato que se destaca é que esses mesmos fatores, graças ao poder da fé, podem desintegrar-se, reabrindo assim o canal da energia divina para o indivíduo. As consequências da sensação de culpa e temor sobre a energia são geralmente reconhecidas por todas as autoridades como relacionadas com os problemas da natureza humana. É tão grande a quantidade de força vital que se requer para aliviar o indivíduo, quer da culpa, quer do temor, ou mesmo de ambos, que muitas vezes, apenas uma fração de energia vem a restar para as funções da vida. A perda de energia ocasionada pelo temor e pela culpa é de tal porte que rouba ao indivíduo a resistência para o desempenho de seu trabalho. Naturalmente sobrevém rapidamente a fadiga. Não podendo enfrentar todas as responsabilidades de seu cargo, o indivíduo torna-se apático, aborrecido e inativo. Na verdade, está mesmo pronto a renunciar a seus encargos e a caminho de uma prostração nervosa. Um psiquiatra recomendou ao negociante, seu paciente, que me procurasse. O caso desse paciente era o seguinte: tratava-se de um senhor que era geralmente tido como muito sério e íntegro e se vira envolvido com uma mulher casada. Tentara romper aquela ligação, mas encontrara resistência por parte de sua companheira de infidelidade, embora lhe pedisse ardentemente que o deixasse voltar à sua antiga condição de homem respeitável. Ela o ameaçara de que faria o marido sabedor de suas relações caso ele insistisse.
Tisse em rompê-las. O paciente reconhecia que seria um homem desgraçado na comunidade se o marido viesse a saber do caso. Acontecia que esse paciente era um preeminente cidadão que tinha em alto apreço a posição que ocupava na sociedade. O receio de que viesse a tornar-se conhecida aquela situação e a sensação de culpa, que não abandonava, lhe roubavam o sono. Já não tinha tranquilidade. Como isso já ia para mais de 2 meses, encontrava-se com as energias quase exauridas. Já não possuía vitalidade para dirigir com eficiência seus negócios. Como havia algumas importantes questões pendentes, a situação tornou-se grave. Quando o psiquiatra lhe sugeriu que me procurasse, a mim, um pastor, dada aquela sua situação de não poder dormir, censurou dizendo que um homem da igreja não iria ter meios de corrigir o mal que causava a sua insônia. Ao contrário, achava que um médico poderia muito bem fornecer o medicamento apropriado. Quando ele me expôs aquela sua atitude, perguntei-lhe simplesmente como esperava poder dormir se tinha 2 companheiros de cama muito aborrecidos e desagradáveis. Companheiros de cama? Perguntou surpreso. Não tenho companheiros de cama, acrescentou. Sim, o senhor tem, e não existe pessoa alguma neste mundo que possa dormir com tais companheiros, um de cada lado, declarei. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor está tentando dormir todas as noites entre o temor, de um lado, e a culpa, de outro. Está tentando realizar uma proeza que é impossível. Pode tomar quantas pílulas soporíferas quiser, não adianta. O senhor mesmo admite que tem tomado muitas sem que causem efeito. A razão de elas não causarem efeito é devido a não poderem atingir a parte mais profunda de seu espírito, de onde advém a sua insônia, e que é justamente o que está minando suas energias. O senhor terá que arrancar de si primeiro o temor e a culpa para que possa dormir e reconquistar suas energias. Tratamos do temor que ele tinha de ver o seu caso conhecido por todos lá. Sando mão de um expediente muito simples. Ele tinha de preparar o espírito para enfrentar o que quer que resultasse da decisão certa que devia tomar, a qual, naturalmente, consistia em romper suas relações com a mulher em questão. Tinha que o fazer independentemente das consequências. Assegurei-lhe que tudo sairia bem se tomasse a decisão acertada, que era justamente essa. Aconselhei-o a que pusesse a questão nas mãos de Deus e fizesse simplesmente como eu lhe dissera, deixando a solução para ele. Foi o que ele fez, com certo receio, é verdade, mas com grande sinceridade também. A mulher, quer por perspicácia, quer por alguma expressão melhor de sua própria natureza, quer por um expediente mais duvidoso, qual o de transferir suas afeições para outro, deu-lhe a liberdade. Tratou-se da culpa procurando o perdão de Deus. O perdão jamais será negado se for implorado com sinceridade, e o nosso paciente encontrou afinal alívio para o seu espírito. Foi extraordinário como este começou a funcionar novamente ao ver-se livre daquele duplo peso. Ele pôde dormir, encontrou a paz e nova energia. Voltaram-lhe rapidamente as forças. Tornou-se mais comedido e mais grato, e pôde entregar-se às suas atividades normais. Um caso frequente de diminuição de energia é o que se constata com a tensão, monotonia e incessante continuidade de responsabilidade. Tudo isso prejudica o vigor do espírito que uma pessoa deve ter para poder enfrentar sua tarefa com êxito. Da mesma maneira que um atleta perde sua agilidade por falta de exercício, também o indivíduo, seja qual for sua ocupação, tende a perder a sua disposição de ânimo nos períodos áridos. Durante tal condição de espírito requer-se maior dispêndio de energias para fazer algo, e isso com dificuldade comparado ao que se fazia anteriormente com facilidade. Como resultado, as forças vitais se veem quase inibidas de fornecer a energia necessária, perdendo o indivíduo muitas vezes a iniciativa e a resistência. Um preeminente homem de negócios, presidente da junta administrativa de certa universidade, empregou uma solução para esse estado de espírito. Um professor que anteriormente havia sido uma figura saliente da universidade e extraordinariamente popular entre os alunos, começara a falhar na sua capacidade de ensino e de poder interessar seus discípulos nas preleções. O veredicto destes últimos, bem como a opinião particular da junta administrativa, foi o seguinte: ou o professor recuperaria sua antiga capacidade de lecionar com manifestava anteriormente. Ao que parece, aquele canal obstruído em sua personalidade, que impedia a passagem da energia, se abriu por meio de um ato de fé, dando assim livre curso às suas forças. É tudo muito que a gente está falando aqui, né? Esse lugar do sentimento de culpa, de gerar um sentimento de culpa e de você ficar preso a esse lugar, a essa energia que gera uma culpa pela transgressão. Observar esse lugar. E aí a pergunta é, né? Às vezes é dado o caminho para você, e aí eu te faço, sem nenhuma exposição, né, uma pergunta clara. 1 ano atrás, Solange, eu te dei um caminho para que você se livrasse de uma culpa. Você fez o que tinha que ser feito? Sim, Você conversou com a pessoa? conversei. Pediu perdão, etc. Muito bem. Então é isso. Como é que você se sente tendo feito isso? Em paz. Recebeu graça e dádiva. Isso. Esse é o lugar, porque, como eu disse naquela época, não tinha nada a ver com o outro, tinha a ver com você. Aquilo que estava vibrando e o fantasma que ficava dentro de você, entendeu? Enquanto você não falasse isso para a pessoa, né, se livrasse desse lugar, aquilo ia ficar te consumindo. E isso que acontece, entende? Tem um monte de coisa que a gente transgride, que está aí, ou que cometeram uma transgressão com a gente e que a gente não perdoa, fica lá querendo vingança, punição, cara. E corroendo nesse lugar, dormindo com a vingança e com a raiva, uma de cada lado, entendeu? Na cama. Precisa se livrar. Hã? Exatamente. Tudo que te remove do seu sono, de acha que carregar um saco de culpa
tá carregando com você mesmo, não com o outro. Nada a ver com o outro. Esse é o lugar da mão pesada de Deus, que se fala na Bíblia, é isso. Porque é esse lugar que vai te levar à consciência, que vai nos levar à consciência. Você precisa viver esse lugar para descobrir que está dentro de você esse lugar. Você precisa tomar consciência da transgressão e que aquilo já foi organizado, só mora dentro de você, entende? Para você se livrar, falar, meu, já entendi a história. Não vou estar mais nesse lugar. Simples assim. Não quero estar, por mais que pulse esse lugar. Começa um processo de você querer sair desse lugar. Por consciência. E aí vem dádiva, vem livramento, remissão dos pecados. Tudo aí. Além de religião. Tem nada a ver com religião isso. Nada. Nada a ver com religião. Nada a ver com doutrina. Ei, Marcelo. Tem a ver com Marcelo. Desculpa. Tem a ver tem a ver com processos da própria natureza, com princípios do sagrado e do divino. Nada a ver, entende, com religião A ou B. Religião e ordens iniciáticas só explicam o processo, mas o processo em si não tem nada a ver com ela. O processo é seu, cara, interno, entende? Com o próprio Deus vivo, com tudo que está aí existindo. Sim, Jussara, Marcelo sou eu, Luiz também. Luiz Marcelo. Sou Joe. Isso também é abrangente a arrependimento quando você... Porque eu me pego, de vez em quando, fazendo ofertas que... Oferta. Uhum. E quando tem qualquer uma quantia assim, mais coisa, eu não fico, não olho, quando eu vejo, eu já estou lá dando, né? E depois, e agora, ultimamente, eu estava fazendo a mesma coisa. Eu me pego fazendo isso. E aí, quando você me faz aquele exercício por quê e para quê, eu digo, meu Deus, vou voltar atrás. Aí eu lembrei também que anos atrás, uns 15 anos também, eu me incorri no mesmo erro. Aí, isso também eu posso voltar atrás, mesmo sendo em questão de igreja? Então, essa prática, né, que você tá mencionando, né, é uma prática religiosa, né? Então, eu vou lá, oro 50 Pai Nosso, 35 Ave Maria todo dia, entendeu? E aí, Deus me livra desse lugar. Cara, não livra. Perdão te informar. Não vai te livrar, entendeu? Porque o que vai te livrar não é a prática compensatória, entende? O que vai te livrar é a consciência daquilo, da transgressão. E acabou. Agora, eu vou falar algo forte para vocês, aqui, nisso que você está colocando, Jussara, né? Quem mais faz essa prática? Umbanda. Umbanda faz essa prática de pegar, entende? Animais, pegar, né? Ou sacerdotes da antiguidade que trabalhavam no estado sombrio, né? De matar, entende? Bicho, etc., para compensar pelo sangue do Cordeiro Divino. Percebe? Olha que doideira isso. Né? Pelo sacrifício de Cristo paga o nosso pecado. Não paga, irmão. Ele só mostra o caminho. Ele mostra o caminho daquilo que você precisa fazer e que não precisa estar nessa via crucis. Mas esse lugar da compensação, que é o que você está trazendo, é uma estrutura religiosa que foi criada, que aí foi usada de má fé e é usada hoje de má fé, ainda do dízimo, né? Como se você pagasse para a igreja e a igreja te livrasse daquele lugar. Você entende? Então, não livra. Desculpe, né? Não livra, né? Pelo outro. É você que vai tirar esse lugar.
Você sabe que eu tenho até consciência disso, mas eu me pego quando eu vejo eu estou fazendo isso. E o que aconteceu é que eu mexendo nesses negócios aqui da minha casa, que eu estou ajeitando, né? Que me mudei, achei um recibo de quando eu vendi uma casa. E aí eu dei o dízimo. E eu lembro que nessa época esse pastor me botou logo num cargo. Eu estava só 5 meses dentro da igreja. Eu digo, não, eu não quero de ação social, não. Tirou uma outra pessoa que já estava trabalhando lá na igreja, não conhecia nada da igreja, e ele tipo, quase que me forçou a ser ação social. Aí mas custa cair as coisas na minha cabeça. Aí agora, uns anos atrás, aí, uns 2, 3 anos, é que alguém me apareceu e falou, aquela ação que você teve lá, ele sabia. E por isso que botou você lá, não sei o quê. Realmente, porque eles nem me davam a mínima lá dentro da igreja, né? E eu fiquei lá. E agora Porque, eu me penso, então, eu acho que essa é a maior consciência, né? Porque, de novo, não tem nada a ver com a igreja, né? Você não se dava a mínima, né? sou eu. Essa é a grande consciência, né? Por a gente não se dar a mínima, a gente deixa que os outros não dê a mínima para a gente. Esse é o relacionamento abusivo que acaba transferindo para o outro, entende? O outro me... Não, cara, você se colocou naquela situação. Independente da maldade, da bendade ou do que quer que seja do outro é do outro. Ele vai ver o que está acontecendo com ele. Mas você precisa entender que toda e qualquer ação da sua vida é um livre-arbítrio, né? E você está se colocando ou se colocou por algum motivo nessa situação. Então, você está ampliando a consciência agora, está perguntando isso. Sua pergunta serve para outros, né? Ei, Marcelo, será que é porque eu acho que eu não mereço? Eu estou comprando ambiente? Comprando para que as pessoas me queiram bem, me aceitem? Será que é isso? Jussara, pode ter várias explicações. Uma delas, uma das 72 possíveis é essa que você tá trazendo. Mas tem outras, né? A inconsciência é uma, né? Não tenho consciência daquilo, faço por inconsciência e por manipulação, né? Mas por que eu estou me colocando diante daquela situação, né? O que é? O que me levou naquilo lá? Meu clã familiar, meu passado, o que é essa história? Agora, isso é uma segunda questão. A primeira é sair desse buraco, sair das Entendi. relações de alienação, como eu falo, política, econômica e religiosa. São os três principais polos, cara, de alienação que nós temos. Então, é sair desse polo, sair dessa polarização, sair desse lugar, sabe? E assumir conosco mesmo. Olhar e falar, eu sou... Sabe por quê? Eu falei, meu Deus, por que eu vou fazer um negócio desse se nem para o meu filho eu não estou fazendo isso? E eu olho assim, eu digo, está faltando algumas coisas, está faltando isso. Por que eu vou dar dinheiro? Sei lá, entendeu? E aí eu fico apertada porque eu sou louca. Vai ver que sou. Tem nada a ver com loucura ou é a loucura humana, né? A estrutura que a gente vive aí. Mas você está despertando, né, Jussara, para uma série de coisas. Estou. E Tem até eu dizer não, sabe? E até eu dizer não, eu vou falar, não, eu mudei de ideia, eu não estou me sentindo bem em fazer isso agora. Pronto, eu vou falar assim. tenha paciência com você mesma, né? Compaixão com você mesma. Não faça com que isso gere mais culpa em você, entendeu? Você entendeu? Meu Porque Deus. você está saindo de um lugar e entrando de outro, não é? Entendeu? O livramento é a consciência da transgressão, seja qual ela for, né? Em que você toma consciência e não pratica mais, né? E onde que está a leveza? Onde está a leveza e essa compaixão e misericórdia, né?
é na compreensão do próprio processo, como eu tenho trazido, de que a gente vive no mundo impuro, a gente não vive no mundo puro. Então, não dá para você estar no mundo impuro, puro. Não tem jeito. Né? Então, é você entender que cada vez mais você vai estar mais puro. Mas a pureza total não existe. Você vai estar sempre se sujando de alguma forma. Né? Porque nós estamos vivendo no mundo de transgressão, de pecado, de bactérias, vírus, poeira, né? De bons e maus sentimentos, de bons e maus pensamentos. É isso. Então, não é reclamar sobre esse lugar, é compreender que isso é a obra de Deus, cara, não é nossa. E a gente vive aqui nesse lugar. Então, você vai transgredir, eu vou transgredir, todo mundo, Papa Francisco, a Madre Teresa de Calcutá, Buda, todos vão transgredir. E parece que o único que passou ileso nas transgressões foi Cristo, né? Que tinha plena e pura consciência. Outros atingiram o estado de iluminação, Krishna, Buda, Blavatsky, tiveram alguns que atingiram um plano de iluminação, de, vamos dizer, transgredir quase zero, vamos dizer assim, né? Compreender e observar a transgressão e não entrar nela, né? Esse é o caminho, entende? Cada vez mais consciência, em que você vai transgredindo cada vez menos, né? Transgredindo cada vez menos, pecando cada vez menos, né? E, portanto, comungando da luz, né? Da iluminação cada vez mais, né? E isso você vai se purificando. Ei, Marcelo, então, ainda bem que eu não tenho muito vínculo, assim, muito vínculo. Eu não tenho, assim, de frequência, não tenho. Aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer esse caminho para chegar até eles e falar, não vou fazer mais, porque... Onde que estão os seus inimigos? Onde estão os seus inimigos, Jussara? Dentro de mim. Então, e dentro de você, qual dos corpos que é o que te passa mais rasteira? É isso aí. Qual? Estou fazendo uma pergunta. O corpo físico, o corpo de sensação, o corpo emocional, o corpo mental? Qual que é que te passa mais rasteira? Eu acho que é o emocional. Porque é uma sensação. Porque eu já tenho uma natureza generosa, exagerada, sei lá. Então, para mim é fácil fazer. Eu digo também, estou igual Paulo, não. Mas eu aprendo a viver contente, né? Em qualquer situação. Mas será que eu não estou me escondendo nisso? Então, mas são seus sentimentos que são poluídos ou os pensamentos? Está tudo poluído, está tudo misturado. Preciso olhar para isso, Jussara, com calma. Você olhar para isso, tá? Quando você fala que você é generosa, que você doa, etc., isso não é transgressão e não tem nenhuma poluição nesse lugar. Você pode fazer isso de uma forma lasciva, né? De uma forma sem consciência, né? Que vai para um lugar... Lasciva é tipo prostituição, né? Não, lasciva é sem regra. Lascivo é algo que não tem forma, né? É um lugar que não é flexível, ele é bagunçado. Então, se eu tenho generosidade, mas eu não tenho regra nenhuma, não tenho, né, base da minha generosidade, qualquer coisa pode, qualquer coisa é, você entendeu? E aí, isso é libertinagem, mau uso do tempo e do espaço. Né? Então, se eu tenho uma generosidade, mas eu não tenho uma conduta para essa generosidade, com regras claras, etc., um rigor, né? Isso se torna lascivo. Agora, aí não está a transgressão, né? Está o desajuste na história. Agora, quando nos meus pensamentos habitam temor, medo, confusão, os meus pensamentos, entende? Aí é um lugar que está me passando rasteira. Né? Eu acho que eu estou sempre sendo prejudicada, eu acho que sempre estão me roubando, eu acho que eu estou sempre sendo passada para trás. Você entendeu?
que é um medo produzido pela mente o tempo todo. Mas Esse eu é o não lugar. tenho medo, não. Eu não tenho medo. Eu Eu não estou não falando tenho medo. Sara, não estou falando você, não, amado. Ah, Eu falo, entendi. estou falando pensamentos alinhados, entende? Uma razão clara, translúcida, que eu sei para onde vai, que está firme, que não tem dúvida, é fé pura. Ou eu fico os pensamentos todos perturbados e poluídos e, entendeu, para lá, para cá, que eu estou tentando e não sei o que está acontecendo. E aí é um lugar que fica me passando rasteira, né? Porque aí não estou com clareza, não estou com lucidez. Translucidez, muito menos. E você não ter lucidez, não ter essa clareza, é o lugar em que nós vamos trabalhar no 8º pilar do 12 em 12, que é justiça. Às vezes a gente acha que nós estamos sendo justos e nós não estamos sendo justos. Isso é muito doido. E essa é uma das maiores, um dos maiores retornos, feedbacks que a gente tem no programa 12 em 12, que a pessoa achava que sabia que era o amor, achava que sabia o que era a justiça, e não sabia. E eu afirmo, 99,999999999 dízima periódica por cento não sabe o que é o amor, não sabe o que é a justiça, acha que sabe, mas não sabe, e sabe muito menos que uma justiça sem amor é nada, e um amor sem justiça também não é nada. E aí, como comungar esse lugar? Sabe menos ainda. Então, olha que loucura, né? E aí fica nesse lugar, que é o que esse livro está trazendo aqui para a gente. Entra nesse lugar, que fica com pensamentos negativos, envoltos e enrolados em relações nefastas, seja com o companheiro, seja com a mãe, com o filho, com o papagaio, com a igreja, com quem quer que seja. O que justifica ter um relacionamento desarmonioso? O que justifica ter um relacionamento confuso? Eu não ter vida abundante. Né? Nada justifica nada. Entende? Nada. E as pessoas ficam nesse lugar, porque acham que é justo. Eu sou tão estranha que eu não sinto mais, eu não sinto dor por isso, por essas coisas. Parece que se tornou uma Não, coisa. mas não é questão de sentir dor, Jussara, é de estar vibrando nesse lugar. Ah, entendi. Entendeu? É de estar vibrando nesse lugar. Eu não tenho mais relações zero confusas. Se uma pessoa quiser ter uma relação confusa comigo, tá lascado, cara. Vai se afastar de mim, ou eu vou afastar essa pessoa de mim. Eu vou me afastar dela. Não fica comigo. Só ficam pessoas à minha volta de relações harmoniosas, cara. Pode ser mãe, pai, irmão, papagaio, Papa Francisco, quem for, cara. Sim. Eu aviso uma, aviso duas, aviso a terceira, dou um ultimato e falo, olha, estou saindo fora. Você quer estar do meu lado? Então a gente precisa constituir uma relação harmoniosa, transparente, clara, translúcida. Se não, não quero você do meu lado. Simples assim. Nada justifica. Pode ser a mãe. Pode ser a mãe, você está entendendo? Eu vou cuidar da minha mãe, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não preciso me relacionar com ela. E com a confusão. Eu tenho conseguido já isso nesse pouco período e já, assim, realmente, e as pessoas, eu acredito que já estão sentindo. Porque eu sou transparente. Você vê que eu falo, até atrapalho, eu acho, às vezes, porque eu falo demais, eu sou transparente. E até nisso, agora eu estou aprendendo, né? Eu estou falando, eu não quero estar nesse lugar, não sou obrigada a estar nesse lugar, não estou me sentindo bem, então as pessoas têm que se afastar, porque eu não quero estar lá, eu estou me permitindo mais, tá? Você tem que se afastar, as pessoas ficam onde elas quiserem, o problema é delas. Eu sei. Ah, sim. Mas às vezes. Sabe o que acontece? Porque as pessoas me procuram bastante.
E procuro Então, muito. por que será? Procuram para quê? Com que intuito e com que sentido? Agora eu estou selecionando, né? Percebe? O pastor da igreja também te procurou, né? Não. Não, como não? Claro, quis te dar lá o ministério, quis te dar o negócio. Ah, sim, mas ele, falou lá e... Por quê? Você sabe por quê? Porque você era interessante para ele. Entende? E ele era interesseiro. Uma coisa é você ser interesseiro, outra coisa é você ser interessante. Aí você é interessante, mas o outro faz mau uso disso, de como você é interessante. E você precisa estar atento. Aí está conectado à justiça que eu acabei de falar, que as pessoas não entendem o que é justiça. Defender a sua orbe, defender o seu espaço, entender quem que está à sua volta, de que forma, entendeu? É uma série de coisas, de mudança mesmo, cara. É malícia, eu tenho que ter uma malícia. Perspicácia, não, perspicácia. Não é malícia. Má, não. Bem ilícia. Bem delícia. Eu tenho uma delícia. Para mim Bem mesma. ilícia no sentido de perspicácia. Tem que ser perspicaz. Sábio, com compreensão, com entendimento. Bom, queridos, vamos seguir a vida, senão a gente fica aqui até às 5 da tarde. Bora lá? Acho que deu já já avançamos bastante. São 10 da manhã, 10h20. Bora lá, queridos. Bora lá. Vou Tá bom? fazer o corte aqui, tá? O próprio livro repete mesmo, o erro do livro. Ah, por isso. Tá bom. Margarete, quer trazer algo, filha? É uma coisa rápida, que conforme você está lendo, muitas coisas que você falou, né, na mentoria. Que o livro falou a importância, né, do nosso interior, desse olhar, de estar vendo e percebendo por que a gente está ali, digamos assim, né? E resumindo, se faz sentido. Era só isso que eu ia falar. Achei muito bom. É isso aí. A gente olha, essa é uma oportunidade de a gente olhar como a gente está avançado, entende? Como os nossos estudos, né, e o que a gente tem trazido aqui está muito além, né, das coisas. Comungam, né? É difícil a gente pegar um livro que é um assunto que a gente não abordou. É muito doido isso, entende? Para a gente entender o nível, o lugar onde está. Ok? Muito bom. Queridos, olha, então, como eu disse no Aliança 559, eu estou voltando a mentorar mais pessoas. Estou abrindo 2 horários por dia. Eu vou estar com 10 pessoas, vou estar cuidando de 10 pessoas, né? Com mentorias semanais, né? Então, eu fui bem claro lá, né? Fui até inspirado, né? Me senti inspirado de dizer que a gente precisa saber o tamanho que a gente está e o lugar que a gente está. É tão simples isso, né? Às vezes o que eu tenho para pagar é R$80, então eu tenho que ter um terapeuta de R$80, que é recém-formado, etc. Por quê? Vai dar informações para você progredir e conseguir pagar um terapeuta de R$150. É você não saber o seu tamanho. É você estar num lugar em que você pode pagar R$80, mas quer um de 800. Você está desajustado. Completamente desajustado. Você precisa saber o seu tamanho. Querer, pode querer o que quiser, mas você precisa construir esse lugar. É simples assim. Ah, eu quero um caminhão de mangas para poder vender, mas você tem dinheiro para comprar um caminhão de mangas? Talvez não. Então, planta um pé de manga, talvez, primeiro. Cuida dessa mangueira, faz ela dar fruto, e aí começa a produzir esse lugar. É simples assim. Então, se te interessa ser um desses 10, eu quero cuidar de 10 pessoas, né? Se te interessa, então fale comigo, que nós vamos fazer uma jornada individualizada, tá bom?
Um beijo para vocês e a gente se vê Plan 4x1 à noite, né? Estamos lá, planejamento. E se não, a gente se vê amanhã pela manhã. Tchau, valeu!